nem vai parar de apanhar. Né? E é assim que a gente vai aprendendo, né? Cometendo os erros, passando pelas experiências, pelas situações, vai aprendendo. E ali, cara, foram várias coisas. Aí eu passei... Fala comigo, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar, o podcast de negócios e pessoas da M. Pereira Contabilidade e Soluções, que também é um oferecimento da Facilita Terceirização Financeira, a empresa que entrega tempo e resultado para você que é empresário. Eu sou Matheus Pereira, sou empresário contábil, junto comigo aqui sempre, Maluzinha, dá um alô pra turma. Pessoal, mais um episódio do Pode Contar. Dessa vez a gente tem 2 convidados e acho que vai ser um papo bem legal, hein? Isso aí, galera. Vou apresentar para vocês os convidados dessa noite, mas antes eu quero dizer que é um prazer muito grande recebê-los aqui, que é uma galera que está no cenário caxambuense, no mercado de alimentação, vai ser um papo incrível. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. E seja bem-vindo, Luigi. Prazer, Matheus, meu parceiro das antigas. Seja muito bem-vindo, dá um alô pra galera aí. Boa noite, galera. Um prazer estar aqui, né? Acho que vai ser um papo bem interessante. Vamos lembrar um pouco aí da nossa história e já guardando esse momento, né, Matheus? Combinando, então espero que seja bacana, que vocês gostem também. É isso aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas, né? Sócio do Luigi. Eu estou bem ansioso pela conversa que a gente vai ter aqui. Eu acho que vai ser bem interessante falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre um pouco dos negócios da cidade, como que a cidade pode desenvolver, enfim. Tem muita coisa interessante aí. É isso aí, galera. E esses caras, com certeza, talvez melhor do que ninguém aí, vão saber dizer pra gente o que eles já passaram em Caxambu, o que ainda tem por vir. Cara, são quantos anos, Luigi? 17 anos. 17 anos na estrada. 17 anos empreendendo em Caxambu aí. E como que começou isso, cara? Conta pra gente aí a história. Início bem aventureiro, né, cara? Aquele estilo mesmo do brasileiro. Eu sou, né, ao longo da história, eu acredito que vão perceber um pouco, mas eu sou o xerox do empreendedor brasileiro, aquele bem raiz, que vem sem formação, sem financeiro, e vai aprendendo, se dando bem, se dando mal, se dando bem, se dando mal, até ir acertando e afinando aí, né? Mas o começo inicia com os açaí, na verdade, né? Minha irmã montou um negócio em Caxambu, né? Eu tinha saído do exército com 18 anos. Minha irmã montou um negócio em São Lourenço, olhou para Caxambu como crescimento, né, cara? Mas ainda acredito que despreparado para aquilo. Deixou 2 meses o negócio e ofereceu. E aí, quer ir pra lá? Já tava dando tudo errado pra ela, né, cara? Já tava tudo embolado. Né? Claro que eu queria, né, a oportunidade, né? 20 anos ali, eu falei, quero sim, vambora. Aí foi a realidade, de chegar, encontrar, né? Passar um mês, 3 luzes atrasadas, né? Tinha 3 meses, então tinha 3 luzes atrasadas, 3 águas atrasadas. Exatamente. 3 luzes, 3 água, 3 aluguel. Quase cortando mais já. Mais móveis que devia. Então isso foi muito interessante, né, cara? Porque a gente passou muito aperto em cima disso. Teoricamente era inverno e ninguém conhecia a gente na cidade. Uhum. Então, tipo assim, tinha tudo pra dar errado. Aí era o Elias, né, cara? Ele tava aqui desde o começo com a minha irmã. Um cara excepcional. Sim. Na real, né? Aprendi muito com ele. E ao longo dessa, né, da caminhada ali, foi os primeiros meses ali não vendendo nada e a gente entendendo ainda, como é que vai ser, cara? Será que vai dar certo? Até quando vale a pena a gente ficar insistindo, né? E um mês, e caixa era R$200, R$130, R$300. Mas foi mês 4, mês 5, mês 6. Chegou no mês 7, foi um trabalho muito bem feito, né? Eu lembro que a gente acordava, ia na padaria do Zé e falava, até quando a gente vai fazer isso? A gente não vai ficar dando muito pão de faca. Mas até o mês que a gente estabeleceu, que era julho, pelo menos sair o verão, a gente falou, a gente vai entregar da melhor maneira possível. E isso era muito interessante, cara, né? O produto era muito diferenciado. Toda oportunidade que tinha um cliente lá, era a oportunidade que a gente ia de arrebentar e ele era travado, ele era garantido. Fidelizar ele. Ele era garantido no produto, ele era garantido no atendimento. Né? E o produto era só o açaí? Era só açaí. Então, por exemplo, cheguei e tinha açaí. Aí veio, né, a variedade ali em cima daquilo. Se a gente tinha um sorvete, entrou um milkshake. Se a gente tinha fruta, entrou salada de fruta. Se a gente tinha leite, a fruta, tinha vitamina também. E a gente criou um cardápio ali, o WordPad, né, cara, ali, então um desenho e tal, bonitinho, e começou a praticar aquilo. Porém, foi muito difícil, né? O financeiro era muito baixo, a venda era pouco, não tinha caixa, e comprar mercadoria era difícil, né? A gente tem história, assim, de
de brincadeira, já falo, mas verdade, que era assim, ó, tinha que comprar 2 caixinhas de leite condensado pra passar até meio-dia, e depois ir lá e comprar pra passar até na parte da tarde. Tinha que vender pra comprar a outra pra tarde, né? Tinha, mas sempre deu certo, cara. Sempre deu certo. Tipo, nunca faltou. Massa, irmão. Eu falo assim, ó, quando você faz as coisas certas, por mais que seja contado, dá certo, cara. Com certeza. Na época da luz, que era sempre, né, os maiores problemas eram a luz, a água, o aluguel e os impostos. Então, no limite ali que dava, né, os mais importantes que tinha que resolver e para não parar a operação, dava certo, né? Era contado, talvez no último dia, no último centavo, tudo dava certo. Então, né, a caminhada foi bem árdua, assim, desde sempre, na verdade, né, até ficar melhor a gente aprender, desenvolver. Mas o começo é muito interessante, é muita aprendizagem, né? Eu lembro o Elias era um cara que trabalhava com barraca. Então ele trabalhou em festa, então ele tinha muita facilidade de conversar, cara. Então ele parava assim, né, o pessoal que trabalha em barraca, conversa com a primeira fileira de gente, com a segunda, com a terceira, com a quarta, e guarda nome, gesticula muito. E ele era um cara muito agradável, né, cara? Tinha uma voz, né, assim, um cara... Presença, né? Exato, tinha muita presença, né? Então, eu aprendi muito, né, cara? Eu acho que eu já era, né, eu tinha muito ali, eu acredito já, sempre gostei de matemática, o empreendedorismo, ele já tava caminhando, eu assistia muito isso em casa. Você tinha quantos anos, Luiz? 20 anos. Pô, novinho, hein? Tinha assistido muito isso em casa, nunca tinha praticado, sempre trabalhei em negócio, né? Que a minha irmã empreendeu, que o meu irmão empreendeu. Então sempre acompanhei isso, então era minha vez ali. E o Elias é um cara que, né, sempre trabalhou muito, saiu de casa com 15 anos e tal, muito independente, né? Ralou muito, né? Depois, hoje foi pra fora, estudou cozinha e tal, um cara provavelmente vai estar muito bem. E eu lembro os clientes chegando assim, né, cara, e às vezes lotava e a gente não tinha capacidade de atendimento para aquilo ali, facilidade, só eu e ele trabalhando. Então, por lá de fora, chamava a atenção do pessoal, também fiz muito isso. Pessoal, boa tarde, meu nome é Elias e só queria falar para vocês que pedir você vai demorar um pouquinho, mas vai sair no capricho e tal. Então, eu jogava ali e saía. Então, era assim, ó, atendimento, caminhava tranquilo. Cozinha, a mil. Pau, exatamente, cara. Era muito legal, cara, né? Porque os produtos, a gente colocava a mão em todos ali, teoricamente, então era muito garantido, né? A gente fazia muito nota 10. E foi o tempo deu julho, faturamento dobrou e nunca mais parou, cara, né? Já passou ali 3 anos, não passando nem um mês abaixo do antigo, nem do respectivo do mês anterior. Então a gente teve muito crescimento e foi bem interessante. Que ano que foi isso que começou? 2017, 2008? Por aí. 2009. E assim, você trouxe 2 pontos bem interessantes, né, nesse contexto. Por mais de ser um açaí, uma coisa, vamos dizer assim, que a pessoa já sai ali para tomar algo não, vamos dizer assim, extraordinário, vamos fazer algo extraordinário hoje, mas vamos tomar um açaí. Você trouxe 2 pontos interessantes, a qualidade do produto e a qualidade do atendimento. Como que você acha que isso influencia até hoje em todos os negócios que você vem seguindo? Total, é praticamente o segredo do negócio pra gente hoje, cara, né? Hoje é dominar praticamente a mão de obra, conhecer, né? Principalmente pra você poder saber cobrar, saber valorizar quem sabe fazer, saber treinar, né? A gente tem uma pegada muito forte disso, de formar a mão de obra, a gente gosta muito disso. Então, tanto eu quanto o Lucas, a gente sempre passou por todas as áreas, né? No açaí eu atendi, eu fiz cozinha, eu fiz entrega, depois, né, mudança, outra açaí, a gente fez treinamento. No começo fazia de tudo, né? A gente fez apostila, a gente fez treinamento, a gente fez todos os cursos que a gente poderia fazer. Então, né, sempre era focado nisso, cara, atendimento e produto, né? E a gente entende que isso ganha jogo. Sem dúvida. Né? Na real, tem lugar que entrega só atendimento, ruim não dá para ser o produto, é médio. Tem lugar que entrega muito produto, ruim também o atendimento não dá para ser, tem que ser no mínimo médio. E cara, hoje eu vejo muito assim que a galera não foca, mas assim, só o produto ser bom não é suficiente mais para você reter, né, os clientes. Depois eu vou entrar no Lucas, entender um pouco dele ali também. Mas eu vejo que eu, como consumidor, se eu vou num lugar, cara, o produto ser bom é o que você espera. Cara, você vai num lugar, o mínimo que você espera que o produto seja bom. Mas você quer um atendimento legal e você quer uma experiência. Né? Você quer um ambiente agradável, você quer que, tenha cuidar carinho nos detalhes desse negócio. A gente sempre foi muito detalhista, cara. Eu acho que é né, uma linha minha até hoje. Veio até de
do perfeccionismo. Só que, né, relaxar um pouco, aprender um pouco sobre isso, né, que isso não... Só que acaba que você mira o perfeccionismo pra você acertar mais embaixo. Então, né? tipo, isso dentro da né, gastronomia, dentro do produto alimentício, isso é importante, cara, porque vem de decoração, vem de produto bom. Total. Vem de você não deixar aquele finalzinho ali, querer servir, não, cara, né? A gente sempre levou a experiência assim de... o cara não toma açaí todo dia, o cara não vai almoçar no restaurante todo dia, né? Alguns, os passeando. Então, pô, você atendeu 100 clientes, mas o cara lá garantiu uma vez no mês, e, pô, vou lá almoçar, a experiência não foi boa porque você quis liberar um pedido rápido. Ou, só é um, velho, no meio de 100 que você tá fazendo, entendeu? Não dá, porque isso aí... Você vai perdendo um cliente por vez e daqui a pouco, né, em 6 meses, é grande o resultado. E é um pra você, mas quando a gente se coloca no ponto de vista do outro, é só ele, né? Só você Exato. pra ele. Então, Com certeza. Então, né, garantir isso é essencial pra gente. E você, Lucas, conta pra gente um pouco aí, cara, um pouco da sua história, da sua trajetória aí, como que você chegou até o Luigi, até essa parceria que vocês fizeram, que eu vejo de fora, cara, assim, é uma parceria que deu certo, cara. Porque são perfis complementares, né? Eu acho que os dois têm competências, mas a minha visão é que vocês dois se complementam muito bem. E aí, cara, quando isso acontece numa sociedade, resultado bem. Traz pra mim aí, pra mim não, conta pra galera a sua história, um pouco de onde você veio, onde você já passou, conhecimento que você adquiriu na jornada. Eu sou caxambuense, né? Então, nascido e criado aqui e... Bom, nossa, eu fiz muita coisa. Passei por muito tipo de trabalho diferente, né? Comecei como vendedor, moleque vendendo jornal, né? Meu pai era responsável pela área de entrega de jornal para assinatura e nessa época eu comecei a vender jornal no braço, jornaleiro mesmo. Jornal impresso. Eu falo que a minha primeira profissão foi uma das últimas do século, né? A primeira profissão já acabou. Mas isso... Muito moleque, com 12 anos, 13 anos eu já fazia isso, e isso já me destravou para poder falar com as pessoas, para poder abordar, e, enfim, né? E aí isso me levou pro lado vendedor, né? Eu acho que já tinha uma questão familiar que já me direcionava para isso, e ser vendedor meio que estava predestinado. Então comecei na época como vendedor da Claro, depois mudei para São João del Rei, aí lá eu mudei, aí eu entrei em hotelaria. E aí na hotelaria, na hotelaria em Tiradentes, no caso, né? E aí foi o meu maior desenvolvimento, porque eu tive a oportunidade de trabalhar num hotel que estava novo, recém-aberto, que é um resort, chama Santíssimo Resort, lá em Tiradentes. E lá tinha um cara muito importante lá dentro, que era o gerente geral, tá lá até hoje, o Márcio Ferreira, inclusive, um abraço para ele. Esse cara fez muita diferença na minha trajetória, assim, porque ele percebeu algumas coisas que eu tinha e me deu a oportunidade de desenvolver. Ele me convidou 2 ou 3 vezes para dar uma oportunidade. Eu entrei como recepcionista, aí virei organizador de eventos, depois virei gerente de recepção. Legal, cara. E aí numa terceira oportunidade de promoção, eu virei gerente geral de uma pousada do grupo. Lá em Tiradentes, muita gente conhece, que é a pousada Mãe d'Água, fica na praça principal da cidade, né? Enfim, e aí isso foi me dando aprendi muito bagagem, na prática. Porque assim, eu não tinha nenhum estudo específico para aquilo, mas eu aprendi na prática. Então fui apanhando bastante e, bom, até hoje a gente apanha um monte de coisa. Nem vai parar de apanhar, vai parar de apanhar. E é assim que a gente vai aprendendo, cometendo os erros, passando pelas experiências, pelas situações, vai aprendendo. E ali, cara, foram várias coisas. Aí eu passei... trabalhei com o Bruno, né? O Bruno... Do Panela Mineira, gente finíssima também, meu irmão. O Bruno tem a chocolateria lá em Tiradentes, trabalhei com ele lá. Ele me trouxe de volta para Caxambu, pro Panela Mineira na época. Quando ele reabriu o Panela aqui. Foi depois de uma etapa, né? Já tinha feito a reforma, enfim, aí eu voltei quando ele precisava de uma pessoa para poder tocar ali e tal. Logo depois ele fechou o Panela, porque ele levou para São João e eu voltei a ser vendedor, que aí eu fui trabalhar com eucalipto tratado. Fui vender madeira, loucura, bastante. Isso aqui na região, Lucas? Aqui em Caxambu. Aqui em Caxambu tem uma empresa que trabalha com isso, a produção deles é em Cruzilho. Do Guilherme? Não, do André. Do André Rosenthal. O André com a irmã dele, no caso a Aline. E aí deu super certo também. Fiquei acho que quase 2 anos lá com eles. E aí depois eu juntei uma grana e fui morar em Portugal. É mesmo? Aí eu mudei pra Lisboa. Morei lá até a pandemia me trazer de volta.
E isso foi uma experiência também diferente. Trabalhei em restaurante, a maior parte do tempo trabalhei em restaurante, mas lá trabalhei também um monte de coisas. Chão de fábrica, cobrança de revista, né? Fazia cobrança de a revista por assinatura. E, putz, se vocês puderem imaginar, tem um monte de... E como que você com o Luiz, como que o caminho de vocês se cruzaram? Então, por conta da pandemia. A pandemia me trouxe de volta. E na época eu precisava, como eu estava voltando para o Brasil, passando por vários aeroportos, tinha todas aquelas questões de segurança e tudo mais, eu precisava ficar num local isolado por 14 dias, né? Antes de ter contato com os familiares. Uma quarentenazinha ali, né? E aí, na casa, como a esposa dele é minha prima, da família, a casa dela é onde tinha a casa deles, no caso, é onde tinha um apartamento, um quarto, né, uma espécie de uma... Na parte de baixo, né? Na parte separada da Aí você casa. ficou lá. Aí eu consegui ficar lá isolado. Só que o isolado era assim, a porta do apartamento dava pra garagem. Era onde ele passava com frequência. Ia cuidar do cachorro, chegava do trabalho, alguma coisa Mas assim. você já trocava ideia, já conversava, já conhecia? Era né? parceiro, era cliente aqui, tanto do açaí quanto do... Legal. Né? Eu lembro o Lucas, o cara organizadíssimo, né? Referência dele. Tipo assim, antes dele ir pra Portugal, ele ia lá, chegava no início do mês, pagava os almoços dele, tá ligado? Já Pagava antecipado. Na hora que eu ouvi esse daqui, ó, pum, deixava lá, tá ligado? Já eu acho que isso era pré ir pro Portugal. Eu já nem imaginava trabalhar junto nesse momento. Doideira, né, cara? E aí, esse fato específico aproximou a gente começou a trocar ideia, porque é um período que ninguém trabalhava, né? Não saía de casa muito, né? Ele trabalhava, mas tava numa versão bem... Reabrindo ali, né? Só podia delivery, né? Não é só pra interno. Aquele período também deve ter sido caótico, hein, Luiz? Ah, foi, realmente. E a gente trocava ideia de longe, né? O Lucas lá dentro do apartamento, eu parava o carro aqui. Sentava lá, assim, Você fica aí, você Cadu não... tomando uma água, né? Olhando pra lá, uma cadeirinha. E ele surgiu várias ideias, né? Trocava ideia, né? Normal, sem pretensão ainda. Né? Mas aí aos poucos foi passando o tempo, o Lucas tinha algumas propostas de emprego, né? Acho que eu vou até falar melhor. Rolaram umas 3 propostas de emprego na minha volta, mesmo durante a pandemia, só que acabou que por algum motivo elas não rolaram. Então sempre, motivos aleatórios. Errava em alguma coisa. E aí um dia ele solta uma frase, a gente conversando, ele participando de todas essas situações, ele solta uma frase assim: ah, cara, eu tenho umas ideias aí, mas eu não tenho dinheiro pra pagar o seu não. Já tinha o Embrasa? Não, só tinha o Xodó. Aí era recém... O Xodó era recém-aberto. Por exemplo, assim, um ano talvez. Talvez. E aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro para fazer uma proposta pra você não. Eu falei, mas por quê? Não, porque você tem carreira internacional, você é caro. Jogador caro, né? Ele tava buscando muito, eu tava recomeçando praticamente. Foi buscar lá na Europa, né, pô? Nesse momento era um recomeço praticamente. E eu tava apertadíssimo, né? O período eu fiquei, antes de voltar, eu fiquei 4 meses sem trabalhar e sem ganhar nada. E imagina, o euro foi a R$6 e gastando custo tudo. De vida, né? O custo de vida ficou muito caro. E aí quando eu voltei com a mão na frente e outra atrás, né? E, bom, aí a gente foi desenvolvendo, foi conversando, e aí, qual que é a ideia? E ele pensava numa coisa na noite de Caxambu. Na época, não tinha tanto... Hoje até aumentou as ofertas, na verdade, de opção gastronômica, né? A opção de alimentos e bebidas na cidade aumentou um pouco. Mas na época, até a pandemia, é uma coisa histórica da cidade. A gente tem pouca opção, né? Há muito tempo, Sim. né? E aí, a gente vendo que também os hotéis estavam fechando as cozinhas, né? Por conta de mão de obra, por conta da pandemia, fechou a cozinha, não tava com alimentação nos hotéis, então essa era uma oportunidade. Inclusive, foi nesse momento que, quando reabriu para o atendimento, né? Bom, tô pulando etapa. Porque nessa conversa toda, a gente falou assim, a gente fez um combinado. Pô, vamos trabalhar junto no Xodó, deixa eu gerenciar o Xodó pra gente ver se a gente se entende. Pra depois, certo, né? Pra depois pensar em qualquer outra ideia pra frente. Porque, né, como é que nós dois, apesar de se conhecer, a gente nunca tinha trabalhado junto. É outra história, né? Claro. Fazer uma sociedade sem você conhecer a pessoa de fato, né? O que é possível fazer, o que não é muito arriscado, né? E aí a gente acabou fazendo esse combinado. De eu entrar com o Xodó e a gente tentar desenvolver o Xodó de alguma forma. E isso em 2020. Eu entrei em setembro de 2020, acho que foi a primeira possibilidade de atendimento ao público, assim, quando abriu, né? E nesse momento a gente começou a falar, pô, o Xodó teve um empurrão muito importante por conta dos hotéis fecharem as cozinhas. O pouco turista que vinha para a cidade nesse período de pandemia
né? Porque era muito restrito, muita gente fechada, pouca gente viajando e tal. Mas eles não tinham alimentação no hotel, então eles tinham que sair para poder se alimentar. E o à la carte era uma ótima opção. Em época de pandemia, muita gente deixou de ir para o self-service, por exemplo. Então a gente foi ganhando cada vez mais notoriedade. E foi um momento de bastante crescimento para o Xodó, inclusive. Cara, você tocou num ponto aí, que é um ponto que eu acho assim, sensível e ao mesmo tempo importantíssimo para Caxambu, cara. Que é o fato dos hotéis fecharem ou não servirem a pensão completa, que é, né? O que é o pensamento de vocês com relação a isso daí? Como que tá hoje? Os hotéis oferecem pensão completa aqui? Como é que tá isso? Você sabe dizer? Você sabe falar melhor, você tá mais em contato com eles até. Eu acho que essa escolha, né, dos hotéis trazerem a pensão completa até o dia de Cara, hoje... só para antes de te interromper, porque às vezes pode estar parecendo que a minha pergunta foi assim para gerar polêmica, Sim. mas não, eu vou trazer até a minha opinião, inclusive, antes disso. Porque o que eu penso? Eu sempre ouvi muito que Caxambu, a pensão completa nos hotéis atrapalha o desenvolvimento da gastronomia. É uma briga antiga E isso, eu né, cara? O concordo pessoal com isso. tenta, né? Eu concordo que o hotel com a pensão completa ele atrapalha a desenvolver a gastronomia. Só que por outro lado também, ouvindo dos hoteleiros, eles sempre falavam, cara, tudo bem, eu concordo, mas se a gente não oferecer aqui, o cara não tem onde comer. Porque não é do dia pra noite, eu cortei a pensão completa, amanhã tem 10 restaurantes ali. É um processo que leva tempo. É o que eu já falei isso, inclusive. Eu concordo com esse pensamento, eu vejo o lado deles também, que não, né, é compreensível, super compreensível. Total, porque ele quer uma experiência melhor pro hóspede dele. E aí, por isso eu perguntei qual a opinião de vocês e como está hoje, porque assim como a gente tava falando agora, é notório que a gastronomia em Caxambu tem melhorado. Sim. Né? Você vê essa rua, e vocês foram percursores nisso. No Embrasa, que é exatamente essa história que você está contando agora. Hoje a rua aqui, além de vocês, tem outros 4, 5 restaurantes ali, que até então era só vocês. Sim. Por isso essa pergunta, para entender também como está o cenário dos hotéis. Vai lá. Então, eu falo muito disso, né? Exatamente nesse ponto, para não ficar uma coisa maldita, né? Mal falada, porque, por exemplo, eu me dou bem com todos os hoteleiros, acho que eu não tenho problema com eles. Total. E assim, ó, eu acredito que a pensão completa afetou a gastronomia da cidade. Durante muitos anos. Também, eu acho que o público mudou, talvez da década da virada do século para cá, no começo de 2000 para cá, o público mudou e a alta gastronomia, ou a gastronomia de modo geral, ela ficou cada vez mais acessível, porque ela era sempre exclusiva dos hotéis. Sendo acessível, o público buscou ir tendo experiências fora do hotel. Ficar travado no hotel talvez não seja mais interesse do público. É lógico que eles vão saber dizer mais sobre o público deles do que eu, mas enfim. Eu acho que isso segurou o desenvolvimento gastronômico. Eu entendo a necessidade, porque se não tem restaurante na cidade, o que eles vão fazer com os hóspedes deles? Então, eles têm que oferecer alimentação, porque é uma coisa óbvia. A alimentação, ela está atrelada a todo tipo de viagem. Claro. Né? Seja ela atrelada turística. À vida, né, cara? Enfim. Todo mundo precisa se alimentar. É o pilar da experiência do turista aqui em Caxambu, né, cara? É um deles. A gente é importante ser visto como isso, né? A gente fala sobre isso. Né? A hotelaria, o lazer e a gastronomia, talvez os 3 pilares mais importantes para receber o turista. Mas a gastronomia tem melhorado agora. Exato. Né? Você vê Tiradentes. Tiradentes tem uma gastronomia foda, muito boa. Eu sempre uso os exemplos das cidades turísticas, né? As cidades turísticas, Tiradentes, que é né, a minha experiência lá, o que eu assisti, o que eu vi da cidade, a gastronomia, ela foi fundamental para poder mudar a história da cidade. Exatamente. A cidade existe, sei lá, 300 anos, sei lá quantos anos. Da década de 90 para cá, a gastronomia foi fundamental para mudar a cidade. E para isso, depois da gastronomia, as coisas acontecem com muito mais intensidade, né? Com certeza. Tudo que está em volta, né? O comércio, a própria hotelaria, os eventos, tudo acontece com uma intensidade muito boa e aí a engrenagem funciona. É a esperança que eu tenho para Caxambu. Eu acredito que qualquer mudança que possa acontecer em Caxambu que seja assim, eficaz mesmo, sabe? Pode vir da gastronomia. É o que a gente aposta, na verdade. Né? Falando um pouquinho, puxando um pouquinho um outro assunto, que eu não vejo outro caminho que resolva tanto, que possa resolver tanto a questão do turismo na cidade quanto a gastronomia. Eu concordo contigo. E ele já meio que está em andamento, né? Sim. Ele já está acontecendo. Exato. Então, e aí o que acontece é o seguinte,
com a pandemia, os hotéis começaram, a maioria deles começou a trabalhar com a pensão completa em algumas datas. Eu acho que está até hoje assim, inclusive. Eles não trabalham pensão completa todos os dias mais, né? Pode ser que tenha algum hotel que ainda faça isso, mas a maioria está em algumas datas, o que é importante, porque se eles saírem completamente e uma data que a cidade esteja lotada, não tem restaurante suficiente na cidade para conseguir atender todo mundo. Então, é importante a presença deles nesse momento. E o que eu acho é que alguns dos hotéis, por exemplo, eu tenho um exemplo do Agostini, né, que é do Hotel Lopes. O fato dele ter um restaurante dentro da estrutura do hotel e voltada para o público aberto, não só para o hóspede, eu acho isso importantíssimo para a cidade, porque o Agostini é um dos principais restaurantes da cidade há muitos anos. Há muitos anos. E isso faz uma diferença gigantesca para a cidade, porque ele consegue, de certa forma, oferecer uma opção para o público dele, para os hóspedes dele e também para a cidade. Ele consegue contribuir para a cidade. Eu acho que os outros hotéis poderiam ter feito isso também, né? Eu não sei se todos tentaram, mas enfim, essa é uma... E assim, o que vocês trazem de visão? Qual que é a visão de vocês com relação à concorrência, cara? Tem mercado para todo mundo? Não tem? Como que vocês veem isso? A gente enxerga bem, cara, né? Eu acho que isso aí é um esporte e eu lembro o Felipe que falava muito isso. Tipo assim, é o time, na verdade, é o time dos restaurantes. Se o time dos restaurantes estiver bem, a cidade teoricamente vai bem, né? Então a gente é muito cabeça aberta, cara, em relação a isso. A gente troca muita ideia sobre isso, né? E eu lembro quando a gente abriu o Embrasa, realmente você falou, vocês são um dos precursores, talvez, né? A gente abriu com essa intenção, a gente falou assim, já que é um restaurante de cidade turística aqui em Caxambu. É isso aí. Por quê? Steakhouse, né? Exatamente. É que entregasse qualidade, né? Entregasse atendimento, entregasse experiência, né? O que a gente proporciona hoje, né? Claro, sempre melhorando, a gente melhora desde a inauguração, fez 4 anos de dezembro, e a gente investe a cada mês constante, cara, né? Isso aí a gente teve pontos que a gente queria ter terminado a inauguração, mas a gente terminou 3 anos depois. Faz parte, o cliente gosta de ver isso, gosta de ver melhoria. Sim, né? Não dá pra chegar bonitão de cara assim, né? Cara, o mundo perfeito é diferente do mundo real, né? Exatamente, é o tal do perfeccionismo, né, cara? Então, fomos caminhando e a gente falou assim, vamos puxar uma fila, cara, né? Isso tá na nossa missão, que é, de alguma forma, ajudar no turismo da cidade, fomentar de alguma forma, contribuir pela experiência dele na cidade, né, cara? A gente fala muito sobre isso. Influenciar, né? De alguma forma a gente ia puxar uma fila, né? A gente falou, vamos puxar uma fila pela qualidade, cara. A gente vai buscar isso. Vamos subir o sarrafo, né? Vamos, exatamente. E isso aconteceu, cara, né? A gente imagina que por outros fatores também, né? Com contribuição, é claro. Mas isso aconteceu muito, cara. A gente viu muitas casas, você mesmo falou, abrindo ali. E realmente, hoje, a parte de cima do calçadão é um trecho, a gente chama de circuito gastronômico. Cara, e como era antigamente na década de 80 também. Provavelmente era vai assim. ter projeto futuro pra isso, tá ligado? A gente briga por uma calçada maior, né? Pra ter mais evento ali direcionado, por um enfeite de rua, que seria sensacional. É o charme da cidade, cara. Tá no miolinho, entendeu? Eu acho que aquele ponto ali agregaria muito pro turismo, né? E essa questão de, né, das concorrências tá bem, né? O Lucas é um cara que lida muito com atendimento. Pô, vai lá, é importante experimentar, o pessoal volta, dá feedback pra gente, né? Positivos, negativos, né? Fica feliz quando positivo, triste às vezes quando negativo, porque é importante, o turista tem que vir numa casa gostar e na outra casa gostar pra ele ir embora feliz, cara, né? Pô, fui num dia, foi legal, fui em outros 2, não foi legal. E aí no último dia ele repete, geralmente assim, né? Você vai um dia num, no último dia você repete o bom, que você mais gostou, você vai de novo. Pra não ficar numa média tão baixa, porque, né, de 3, por exemplo, 2 não for legal, né? Exatamente. A experiência é baixa demais. E isso vai ser ruim pro todo, cara. Vai ser ruim pra cidade, porque o turista vai sair falando mal, não vai voltar. Então, assim, é complicado. Porque você gerar demanda, muito se fala do turismo, de cara, tem que gerar demanda no turismo, tem que gerar demanda. Mas se você gera demanda e a cidade não atende, cara, às vezes é pior do que você não gerar demanda. Com certeza. É complicado, é sensível. E, cara, no negócio ali, o que é a maior dificuldade de vocês hoje para gestão do negócio de vocês, que é restaurante, que é alimentação? A maior dificuldade, assim, é difícil colocar num ranking. Num ranking, exatamente. Mão de obra costuma ser a coisa mais dita, né? De modo geral, né? De modo geral, você ouve na maioria dos empreendedores. É difícil, sim, no dia a dia. Não é tão simples. Lidar com muitas pessoas, cada um com um perfil diferente e tudo mais. Não é o nosso
nossa principal dificuldade. A gente lida muito com as nossas metas, com os nossos afazeres, é o que toma nosso maior tempo do dia a dia, né? Lidar com fornecedor, que o Luigi vive, né, nessa luta, porque Você que compra, eu sei Faço que as ele fica compras, isso. negociando. Nas terça-feiras a gente faz uma compra semanal para as duas casas ali. E gasta um dia bem com atenção, né? Lidar com os fornecedores, realmente, pessoas, empresa, processos, aplicativos, né, cara? Então, né, a gente trabalha Negociação, né, irmão? a gente trabalha com a negociação, a gente trabalha com um produto muito específico, que é os corte-ângulos, e a gente não aceita qualquer marca. Então a gente é afinado nisso, cara. Poucas marcas atendem, né? E a chance de faltar é muito grande, entendeu, cara? Então a gente tem que trabalhar sempre com o estoque um pouquinho mais alto ali para não faltar. E chega nas maiores datas, né? Eles dão maior atenção para os centros maiores, né? Normal. A cervejaria faz isso e tal, né? E o interior, teoricamente, fica um pouco prejudicado. Mas, né, a gente consegue manter bem, né? Tem que estar uma compra regular e tal, tem que comprar com antecedência. Mas é uma dificuldade, hoje, os vendedores, né? Teoricamente. Continua. Mas é uma etapa importante, cara. Sim. Porque Total, ela voga total. justo no nosso padrão, né? Não, e Na ela qualidade. reflete no seu bolso, na sua margem. Exato. Você não vai ficar subindo o preço do cardápio todo dia ali, acaba que tem coisa que você tem que absorver. E o preço varia de uma semana para o outro. O restaurante à la carte, ele tem essa dificuldade, porque você tem um cardápio impresso, então, independente do valor que você compra o seu insumo, Exatamente. o valor vai estar ali fixo. Exatamente. O self-service você tem uma possibilidade de alterar com mais facilidade o valor da balança ali para poder compensar. Mas mesmo assim não é uma coisa que também fica direto, né? Sobe o quilo, aumenta R$2, R$3, não é tão R$5. comum, não é tão exato. comum, né? E pela diversidade do produto também aumentou um, mas se abaixou o outro. É, Então você você ganha consegue na manter um diferença. equilíbrio Vai ali ele do... equilibrando. E acaba que o próprio mercado te limita também de preço. É lógico que, cara, preço é posicionamento de confiança. Você botou teu preço ali é porque você sabe que o seu produto é bom, você acredita nele. Cara, eu vou me posicionar como top aqui, como referência nesse mercado. Mas mesmo que você não faça isso, que é o normal, você tem um valor que, cara, o meu produto vale 100. Cara, mas quanto que o mercado te paga? Realmente, né? Sim. Quanto que é o poder aquisitivo do Isso. mercado local? Se o mercado te paga 50, no máximo, o teu preço pode valer 100. O teu produto pode valer 100, mas o preço é 50. Porque é o que o mercado vai pagar. A gente não pratica isso tanto porque a gente acaba precificando conforme a intenção, a meta de lucro, né? Sim. A gente vai tentando, a gente tenta não, de forma alguma extrapolar demais, porque a gente fora. tem um público muito restrito. Eu acho que eu ia chegar exatamente isso, onde está a nossa maior dificuldade, a oscilação que a cidade passa por períodos, né? Alto Período e de baixo. de alto movimento e baixo movimento. Essa oscilação talvez seja a nossa maior dificuldade, porque ela está atrelada ao estoque e à equipe, a quantidade de pessoas para trabalhar. São duas coisas ali que são talvez Duas variáveis ali. duas né? variáveis. Tem mais coisas até lá, mas elas são as principais, eu acho que são mais impactadas. Porque, por exemplo, eu não posso ter tantas pessoas contratadas porque vai ter um mês, por exemplo, um mês depois do carnaval. Cai as vendas. Como é que eu sustento tanta gente na equipe? Então, a mesma coisa com o estoque. Então, peraí, vai ter um mês que vamos encher o estoque. Tem um outro mês, não, vamos trabalhar um pouco mais baixo, porque tem que fazer esse controle, tem que Ainda tem o lance de ser perecível, né? Exato. Também, de estragar, né? Exato. E principalmente o produto que a Exato. gente trabalha. Exato. Mas por conta disso, a precificação ela tem que ser muito controlada. Ela tem que estar dentro da nossa realidade local, porque boa parte do nosso público ou é da cidade ou é da região. Eu preciso que essas pessoas retornem com frequência. Até porque são eles que estão aí, né, direto, né? O turista é de vez em quando. Com certeza. Exato, é isso. Eles são fundamentais para a gente manter esse fluxo, mas, por exemplo, tem coisa que a gente fala, pô, a gente queria colocar mais barato, mas não dá. Mas não dá, não tem jeito. Não tem condição. Porque tá tudo muito caro também, né, Lucas? Você falou um negócio cara? interessante sobre, né, compra, produto, preço final, que a gente somos muito exigentes em marca, cara, né? Não só a marca da melhor comercial, mas tipo marca que a gente gosta na prática. A maioria delas são as melhores conhecidas realmente, entendeu? Você como consumidor, né? Você... Mas não abrimos mão, cara, né? É batata, é um extrato de tomate, qualquer insumo, cara, não faz milagre dentro da cozinha, na verdade. Carne, principalmente, né? Arroz, nada a gente compra por... A gente compra por
cotação, cara, mas dentro das mesmas marcas. Aham. Manda pra trade Mantendo a fornecedor. qualidade, Dentro né? da mesma marca, a Mantendo a gente qualidade. escolhe ali. Fora isso, cara, preço sobe, preço desce, o cardápio tem que manter, é onde que a gente perde. Mas somos muito exigentes em compra e ingrediente. Isso é um dos diferenciais nossos, cara, em produto. É o que a gente entrega. A gente já sabe que vai ser mais caro, mas a gente já sabe que o produto é caro. Né? Corte Angus, pô, é super faturado. Às vezes é 2 vezes, 3 vezes mais caro que um Com corte certeza. do Nelore normal. Mas a gente garante maciez e sabor em toda entrega. Não tem aquilo que você entrega 8 bom e 2 o cliente reclama. No à la carte não dá isso pra gente, entendeu, Giz? Coisa que foi ano passado. O Xodó, por exemplo, a gente não divulga isso, mas todos os cortes são Angus. Por quê? Pra garantir a experiência da pessoa na mesa. Não dá pra reclamar por maciez, cara. Né? Sim, sim. Então foi pontos que a gente foi trabalhando muito. Eu lembro da inauguração no Embrasa, a gente pegou, por exemplo, quem vende aí um chorizo ou uma alcatra. Aí beleza, tinha que ser um pouquinho a mais dele, porque era um corte melhor e trabalharam com brasa, então cabia ser maior, mas não podia ser muito longe, porque o cara tinha que experimentar. Né? Ainda mais no Teoricamente, começo, né, a gente tinha cara? que gerar. Esse começo, isso é um ponto interessante, que eu vejo isso também. Você, quando abre um negócio, um restaurante, ou qualquer coisa de ramo alimentício, cara, qualquer negócio, você abriu, a primeira coisa, você tem que gerar demanda, você tem que trazer o cliente pra dentro, botar o cliente pra dentro de casa, ele tem que experimentar. Aí você vai lá, garantir seu produto, É né? isso Garantir aí, seu atendimento. Essa recorrência vai rodar, cara. Então né? eu Se a vejo notícia for boa, que num primeiro ano de um negócio de alimentação, se eu tenho um negócio de alimentação, como que eu ia começar ele? Eu ia ter capital de dinheiro suficiente para eu aguentar um prejuízo no primeiro ano. Baixa. Precificação baixa, bota a gente para dentro, a galera aprova e volta. E aí, retorna. Matheus, tá o maior índice de falhas, mano, nos negócios. Talvez a falta de know-how mesmo, de experiência e falta de caixa. Total, O empreendedor brasileiro, eu total. sofri muito isso, fechei 2, 3 negócios por acreditar realmente ali que vai vender bem desde o primeiro mês, cara, né? Você tem que estar preparado para 6 meses no mínimo. Não vai. E é muito importante essa correção, porque acontece, é a primeira vez que você começa a não repor mercadoria de qualidade, você começa a não ter algum produto, aí você começa a falhar. E aí Logo você no entra começo, naquela cara. espiral negativa. Aonde você tinha que estar conquistando Exatamente. cada experiência, apesar de ser poucas, Exatamente. né? Você tá para baixo. E assim, a gente acha que a galera não percebe, mas, cara, troca o azeite. Não. Bota um azeite vagabundo lá pra ver se a galera não vai claro, reclamar. cara. O pessoal tinha, né, no ano passado, tinha uma impressão que fazia assim, vou fazer um salgado com presunto, com calabresa, que seja, eu nem trabalho com isso. Mas, só porque é um recheio, pode ser qualquer marca, entendeu? Parece que você não vai ver. Não, você Mas tá no louco. sabor da Tá no entrega, sabor, cara, tá né? no O sabor. pessoal, a gente, sei lá. Mas interessante, você falou de dificuldade, aí vocês falaram de mão de obra. Interessante também esse assunto, que é o seguinte, cara. Igual o Lucas falou, não é o nosso maior problema. Mas a gente tem que se posicionar e criar para isso, para realmente seja... Não é fácil pra gente, mas que seja mais fácil pra gente do que pros outros. E onde é que eu conquista isso, mano? Relação, salários, né? Uma projeção ali de crescimento pra pessoa, né? A gente tem uma relação Plano muito de bacana, esperança, cara. né? Exatamente. Plano de carreira ali. A gente tem uma relação muito forte assim, com o colaborador e principalmente financeiro, cara, né? A gente gosta de oferecer uma boa proposta, né? Lá no nosso DRE lá, custo com o pessoal é mais alto um pouquinho do que poderia ser, mas isso é importante pra gente para desenvolver o negócio, para desenvolver a liderança e pra gente também conseguir operar outras coisas com qualidade, abrir cabeça para outro negócio talvez. Então a gente entende que precisa repartir. E nisso a gente cria várias propostas, né? Com o colaborador, por exemplo, vai ganhar um salário, vai ganhar uma gratificação dependendo de alguns meses, vai ganhar uma meta ali, batendo A, B e C, né? Cada um tem um valor, depois tem a comissão, né? Que entra para os colaboradores, então eles conseguem atingir um valor muito legal para a cidade. Isso é muito importante. Hoje cara. vocês monitoram atendimento? Já pensaram nisso? De que forma? Cara, sei lá, botar um tablet Pra fazer o passar um controle. tablet na mesa pra pessoa avaliar o atendimento. Eu acho isso interessante, cara. Assim, A gente tem esse projeto de exatamente colocar um tablet. Hoje a gente faz isso, a gente pede as avaliações na mesa e a gente tem uma pesquisa de satisfação interna e também do que é público, que é TripAdvisor e Google, né? Google, inclusive, cai muita quantidade, né? Ali é um ponto muito bom também da gente pegar essa pesquisa, sabe? De pegar Sim, essa... TripAdvisor principalmente também. O Google é Google, né? Não tem jeito. o campeão. Google tem É, volume, comparado ao TripAdvisor, um volume de avaliação muito maior. Do Google? As pessoas fazem no Google com muito mais facilidade do que no TripAdvisor, né? Então isso também é um ponto muito que ajuda a gente bastante. A interna, pra você ter uma ideia, é menos do que o do Google. Porque o do Google, a pessoa faz, às vezes, sem ser solicitada. Entendeu? O cliente,
Às vezes a própria marcação ali do lugar, vai ali, tira uma foto, onde que tá. Tem dois fatores. O próprio Google, ele às vezes ele te lembra, né? Você esteve nesse Sentiu. lugar, avalie esse lugar e tal. Então isso é importante, isso ajuda bastante. Mas tem cliente que veio pelo Google. Então se ele veio, ele vai pegar ali depois e vai fazer uma avaliação. Tem gente que escolhe os lugares, né? Muita gente escolhe os lugares para onde ir através das avaliações que ele lê, né? No Google. E o Google acaba sendo uma ferramenta importantíssima para nós. Eu faço muito Legal, contato cara. com os clientes na mesa, né? Eu faço questão de ir no maior número de mesas possível, conversar e tal, entender, perguntar como é que tá a experiência e tudo mais, e eu pergunto, como é que vocês chegaram no restaurante? Foi alguma indicação? O que acontece bastante também, ainda bem, né? Os hotéis, o comércio, de modo geral, acaba nos indicando bastante. Legal, e cara. boa parte vem pelo Google, pela pesquisa no Google, que é o primeiro lugar que Cara, pesquisa, né? Você tocou num ponto aí. Eu já vi você fazendo isso no restaurante, perguntando aí, tá tudo bem e tal. Mas tem uma situação do Lucas, cara, que eu falo sempre, toda vez que eu encontro com ele, que eu encontro com o Luigi, eu acho que eu já falei isso pra você também. Teve um dia, cara, imposto de renda, eu já contei, mas eu vou contar pra quem tá em casa. Imposto de renda, eu saí pra comer alguma coisa, voltei pro escritório, sei lá, 8h30 da noite, eu tava voltando no escritório. E aí nisso eu vi o Lucas vindo na rua, cara, rua escura, abril, maio, aquele frio de Caxambu. Um casalzinho de velhinho, de idoso, passando na rua assim, cara. Aí vem o Lucas com cardápio na mão. Pô, todo educado, braço pra trás, postura assim, cara. E abordou aquele casal ali. Você já conhece o restaurante, que não sei o que lá, cara. E eu vi aquilo, botando a chave na porta do escritório. Eu falei, caralho, cara, olha pra você ver. A galera reclamando que não vende, E o cara tá ali, ó. Quarta-feira, terça-feira, 9 horas da noite, abordando o turista. Isso é o papel do empresário, isso é o papel do dono, isso é, cara, é o sangue do negócio para fazer dar certo. Porque muita gente fala, já te falei isso, muita gente fala, cara, meu negócio não dá certo, abriu o restaurante aqui, não vem ninguém. Mas, cara, tá sentado lá dentro o dia inteiro no Instagram e, Não tá cara, e disposto quer a que o mudar, turista né? caia do céu. Irmão, vai pra rua, né? Vai pra rua, vai buscar, vai na frente, vai chamar, vai fazer contato, vai ligar pro outro, pô, abrir um negócio, vem aqui. Porque é muito mais fácil você colocar a culpa de uma coisa que não deu certo no outro. Sim. Pô, não deu certo, a cidade é ruim, a economia é ruim, a concorrência é desleal. Cara, mas o que você fez efetivamente para fazer o negócio dar certo? Não, e você tava lá numa terça-feira braba, cara, um frio danado em Caxambu de maio, que todo mundo sabe como é que é, abordando a galera na rua pra ir no seu restaurante sem ego, sem vaidade. Não, eu sou dono, eu tenho que estar aqui atrás da mesa, que não sei. Cara, eu fiquei com aquilo, isso deve ter uns 3 anos, irmão, 2 anos. E eu já te falei isso algumas vezes, e eu achei legal trazer isso pra galera, principalmente pra falar, cara, esse papel do dono, não é vergonha você vender, não é vergonha você abordar os outros na rua, não é vergonha você levar o cliente pra dentro do seu negócio, cara, isso é o seu papel, isso é seu sangue, porra, de dono do negócio, né, cara? Interessantíssimo. Eu tenho um negócio importante para falar sobre isso, que aí é justamente o que eu gostaria de incentivar os colegas empreendedores, que eu já falei isso para muita gente, que é assim, ó, é muito comum você ver um empreendedor, seja do ramo que for, ele às vezes está com um movimento ruim, tá passando aperto, tá tendo dificuldade para vender de alguma forma, e ele tá de braço cruzado e ele tá reclamando da prefeitura, do governo, do estado, papapá, terceirizando a culpa dele. É isso aí. Ele pode ter razão em várias coisas que ele tá E reclamando. geralmente tem. Geralmente tem, porque eu sou um reclamador oficial também, né? Mas ao mesmo tempo eu tento fazer a minha É isso parte. aí, cara, é Dentro isso aí. ali eu tento fazer a minha Isso aí. parte. A gente faz, né? Eu não tô puxando sardinha pro meu lado, não. Depois a gente responsabilidade dupla aqui. conversa. Depois a gente Exatamente. conversa. Mas é basicamente. Depois a gente conversa. Engraçado. Lembra aquela quarentena que você teve lá? Vai passar outra. Ficando ali embaixo da mesa aqui já. Bora, Cutucão. Mas é diferente, porque quando a gente tá sabendo que a nossa parte a gente tá tentando fazer da melhor forma possível, é lógico, a gente tem comete erro e tudo mais, dá pra fazer melhor e tudo mais e tal. Todo dia. Mas tem uma preocupação muito grande para manter ali padrão do que a gente faz. A partir daí, eu sei que eu posso depois reclamar de um terceiro, de uma prefeitura, de um estado, de um governo e tal, porque a minha parte eu tô preocupado. Mas o que mais acontece com os nossos colegas empreendedores é que, às vezes, na grande maioria, o básico de dentro ele não está preocupado. Às vezes na qualidade de um produto, na qualidade do serviço, o atendimento, cara, o atendimento é um negócio mais comum de todos os ramos, em que a pessoa não preocupa se o atendimento dele a primeira coisa, ele recebe bem o público,
ele tem um atendimento eficaz, é rápido, é ágil, porque basicamente é isso. Como é que a gente faz a diferença para o nosso cliente? A gente tem que ser rápido, ser ágil, entregar o que o cliente precisa. Prometido, né? O prometido, o combinado que você ofertou e de forma rápida. Mas a gente tem poucas pessoas que preocupam com isso, com a experiência, que é o que a gente começou falando, a experiência do cliente. E o que... garantir que a expectativa dele seja atendida. Exato. Né? Eu vim aqui para comer uma comida boa. Pô, vai comer uma comida boa. E assim, a gente também tá numa geração em que quer que tudo acontece de forma rápida. É isso aí. Mesmo que você chegue no restaurante, você não quer ficar sentado ali 1 hora, 2 horas esperando um prato. Então, se você tem a qualidade do atendimento, a agilidade e uma comida boa, não tem outra E situação. às vezes vocês pegam uns clientes chatos que fica ligando, mandando WhatsApp. Separa o meu aí que 10 minutos eu tô aí. A gente não atende mais pelo... Não, sou eu, pô. 10 minutos eu tô aí. Pega os clientes chatos assim, né? Tem os clientes desse que não dá trabalho. Pô, sou eu, cara. Tô aí todo dia, pô. 10 minutos tô aí, já faz aí. Será que vem mesmo? Sou eu quando mando mensagem lá no WhatsApp pedindo pra fazer minha comida. Mas esse negócio do tempo, né, da experiência, a gente tá numa área, num ramo, que a gente tem um percentual de... Toda área tem um percentual de erro, né? A nossa busca é ter um percentual cada vez menor. Mas, infelizmente, na nossa área da alimentação, vai acontecer isso com vários restaurantes, vários estabelecimentos diferentes, deu um problema na cozinha, o prato do cara demorou 1 hora, ou o garçom não lançou, enfim. Como a gente tem muitas pessoas... Dentro de um processo? Dentro de um processo, exatamente. Desde a primeira pessoa que atendeu, que lançou o pedido, passou pela mão do chefe, do auxiliar e tudo mais. Todo esse processo, até voltar o produto na mesa do cliente, pode acontecer algum erro. E aí é onde pode gerar essa insatisfação, gerar um tempo, né? Então, assim, a gente sabe que isso é possível, é muito difícil de zerar essa possibilidade de erro, mas a gente trabalha para que diminua, para que tenha um percentual de erro muito baixo. E que possa ser tratado, né, cara? Exatamente. Possa ser identificado. Isso que eu ia dizer. O principal é identificar onde estão esses gargalos aí e tratar. Isso aí. Identificar a tempo também que o cliente está na casa, que você consiga tentar, de alguma forma, amenizar se aconteceu o erro, né? Infelizmente, essas situações fazem parte do nosso dia a dia. De qualquer negócio, irmão. De qualquer negócio. A gente é muito privilegiado pelo pouco que a gente tem que lidar de problema nesse sentido, né? Mas de vez em quando acontece. Eu acho que outro ponto também, cara, é que vocês lidam... O ramo de alimentação, de maneira geral, ele tá diretamente ligado muito ao sentimento do outro, porque geralmente a pessoa tá com fome. Esse é o primeiro ponto. Vai no restaurante e o cara tá com fome, cara. O mau humor já aí, exatamente. E aí o negócio começa a demorar, mau humor, paciência, né? Então é a gente fala assim que todos os restaurantes eram nosso concorrente, porque quando a gente começou com o Xodó, praticamente era o único à la carte que tinha aqui no centro. E todos os restaurantes muito antigos, 20 anos, 15 anos, Chapa, né? Padaria Santa Clara. E o pessoal muito conservador em Caxambu, né, cara? O pessoal antigo e tal, muito conservador, né? Então, falou sobre abordagem, a gente sempre trabalhou sobre atendimento com muito treinamento, cara, né? Isso que o Lucas tá fazendo, por exemplo, que você viu, a gente sempre incentivou o pessoal também a fazer. É poucos que aprende, tem que ser bom. Sim, claro que o Lucas é um cara diferenciado, né? Nenhum que a gente treine vai chegar no máximo próximo, se for uma pessoa muito boa, né? Um cara que manda bem. Mas a gente fazia teatro, cara. 2 pessoas descendo na rua, uma atendendo. É isso aí. E sempre as pessoas dificultando, tá ligado? Ah, mas eu queria service. Ah, mas você não quer conhecer é um à la carte rápido, 10 minutinhos tá pronto, comidinha fresquinha. Botando objeções, né? E dependendo do horário, né? Às vezes 2 horas da tarde, né? A gente entende que, né, o service é muito bom no começo. E certa hora cai um pouquinho a qualidade. Claro. Então, né, o à la carte, o modo diferencial é isso, né? Você consegue 3 horas da tarde, 3h30, você entregar um prato igual das 11 horas. Então, esse era sempre uma abordagem pra mim, quando eu fazia também, né? Mas sempre um ponto importante, se falar sobre atendimento, e hoje, né, dou experiência de um lugar para outro, e o pessoal é muito crítico hoje em dia, né, o pessoal compara muito, né. Então, por exemplo, o Lucas falou, atendimento é muito comum, né, a gente vai em todo lugar, então você compara com o atendimento da padaria, você compara com o atendimento de todo lugar. E hoje, cara, se você realmente não for bom, né, a gente tá numa cidade pequena, se você não for destaque, provavelmente não vai valer a pena. Vai ser médio. E o médio numa cidade pequena, né, você vai ficar assalariado ali, cara, não vai adiantar. Então você tem que estar puxando uma fila, você tem que estar bem, cara, pra ser legal, né? Às vezes não tá bem agora, mas você tem um plano, eu sou muito a favor disso.
Total. Você tem um total. plano, você não tá bem na sua vida, não tá no momento, mas aí tem um plano, cara. Tem um plano, te Claro, anima, pô. é um direcionamento, direcionou, né, irmão? Porque né? se você tem um Tudo direcionamento, cara, é pra lá que eu vou correr, você sabe que se você for pra cá, você tá cada vez mais distante do seu plano. Tá difícil Então, hoje, porra, mas eu vou daqui a um devagarinho, ano, né? eu vou aqui, Exatamente. mas, cara, eu tô indo na direção. O problema é quando você tá indo na direção contrária, né? Né, você falou sobre, né, hoje a gente gosta muito de processo, né, cara? Apesar de ainda alguns ter que caminhar, mas hoje o restaurante é bem completo disso, né? Para mim, dos principais. E um deles, por exemplo, é de um fluxograma de atendimento, né, cara? Que a gente prevê todo o espaço ali do atendimento, desde a abordagem ao cliente, qual frase usar, Se ele direcionar falou pra isso, você mesa. vai pra esse lado. Se ele falou aquilo, você vai pro Tem outro. um mapinha colado lá. Já conhece a casa? Aí vai para um lado ou não conhece. Aí você vai apresentar o cardápio, né? E disso desde tratar do pedido, levar para cozinha, se ver bebida antes, né? Todo passo a passo, depois pegar um feedback. Se o cliente mostrar uma reação muito boa, é Google. Se não tão boa, é avaliação da casa, tá ligado? mano, Pra você total. poder tratar daquilo e tentar pegar. Né? No final, despedir, né? A gente, né? Ainda vem treinamento. Hoje o atendimento, cara, nossa, realmente é muito elogio. É difícil de eu trabalhar o atendimento com o Lucas, porque, pô, é muito bom, entre aspas, assim, ó, é muito bem avaliado. Tem erros? Claro que tem, velho, né? A gente Todo trabalha com mundo tem, irmão. pessoas. Nós Mas é somos seres humanos. Mas é muito bem avaliado. Todo lugar que você para, você é bordado e a avaliação no Google é forte, tá ligado? Você olha, realmente você fica de cara do que o Cara, pessoal agora deixa eu te escreve. perguntar uma parada. Você trouxe aí um ponto que, assim, você falou de processo, né, cara? E achei do caralho você falar, pô, a gente tem um processo de um fluxograma de atendimento, você falou não, bebida primeiro, que não sei o que e tal. E lá no escritório a gente é certificado ISO 9001, a gente tava até falando disso antes, aqui amanhã a gente tem auditoria, inclusive, da ISO 9001. E assim, é uma coisa que eu falo, cara, mudou meu escritório. ISO 9001, a gente tá no 5º ano de certificação, mais 3 para certificar, então faz 8 anos que a gente vive ISO 9001, que é processo. Cara, como é que no Luigi, que começou lá atrás no açaí, pro Luigi de hoje, de 17 anos depois, esse conhecimento de processo, o quanto ele agregou para você e você se imaginava lá atrás tendo essa visão, tendo esse conhecimento? O nosso negócio, cara, né, com o Lucas chegando, né, criou um interesse maior, deixa eu levar ele a mais longo prazo, né, mas sim, cara, eu sempre gostei de processo, mas eu tinha dificuldade grande, cara, de não estar redondinho na empresa, então não estar com o colaborador satisfeito demais, talvez não estar com o salário em dia, meio que, né, o reinício do Xodó foi isso, cara. Primeiro ano salário em dia, segundo ano imposto em dia. Por quê? Porque não estava legal antes, teoricamente, né? Já teve altos e baixos dentro do negócio. Então isso gerava ali uma dificuldade. Então, com a chegada do Lucas, cara, é um cara mais pessoas. Ele gosta mais de conversa e tal. Então, tipo assim, foi meio que um casamento ali realmente. Por quê? Eu gostava muito de processo, mas não tinha pessoas boas. O Lucas atraía pessoas boas. Ele tinha mais relacionamento ali, puxando, pô, conhece essa pessoa. Então, vê uma pessoa fortalecendo o time. Então, né, a gente ainda alinha isso, mas processo hoje é fundamental. Qual que é o objetivo, né, que a gente falou? Ou você tem processo pra você abrir outra casa, ou você tem processo pra você ter gestão mais fácil, cara. Claro, Pra você estar em casa e não precisar de voltar lá toda hora. E ter padrão. Exato. O processo vai te fazer ter padrão. Exato, você não precisa de voltar Mas por você reclamação via do esse cliente. conhecimento no Luigi lá atrás do açaí de 15 anos atrás? Ah, não via, né, Matheus? Então. Apesar de eu sempre ter me esforçado Mas muito, isso cara, que é em maneiro, cursos, irmão. né? Maneiro é você ver essa evolução. Isso que eu Exatamente. acho legal. Sim, não via, mas, né, a gente fez muito curso do Sebrae, né, cara? A gente buscou sempre muito isso. Fiz Empretec, a gente fez planejamento estratégico, que é um curso do Sebrae, que é do Sebrae+, que é acima de 4 anos que a empresa tinha que ter. Então, fui muito aluno do Sebrae, assim. Eu sempre fui interessado, cara, em gestão. Eu falo assim, pô, você tem um A restaurante... gente sempre trocou ideia, né, disso. Você tem um restaurante é legal, mas pra mim, um lado mais legal de você, né? Eu tenho orgulho de quando você opera de uma forma bacana, Claro, cara. Você, claro. né? Ou quando você tem um processo bacana funcionando, ou quando você tem regras claras na empresa e a empresa funciona. Né? Isso dá orgulho. Então, gestão é a parte legal pra mim, cara. Pra Né? mim Você também. ter um negócio. Pra tá mim é o ligado? que enche os olhos também, é a gestão. Porque é o que você vai contar pra alguém, é o que você vai trocar ideia. É o Cara, que você, esse é o e você vê o controle, resultado, velho. né? Exatamente. E a gestão, ela dá resultado. Tanto um orgulho pelo negócio quanto a gestão, realmente, isso aí. né, cara? Ver números, né? Ver caminhar organizadinho, pro ver um lado certo. processo desenhado de compra, um processo Isso. de atendimento. Então, gosto muito disso. Hoje a gente busca muito essa questão de, né, ter facilidade em gestão, precisar de voltar mesmo à empresa, né? Não vai ter uma reclamação do prato, se estiver bem alinhado, não vai ter reclamação do atendimento, se tiver o fluxograma praticado.
né? E os treinamentos vai, cara, cada 3 meses, às vezes passa um pouco mais 6 meses, às vezes precisa de uma reciclagem, às vezes muda a equipe, senta um novo, vão conversar, né? E a gente vem buscando... Quem que dá os treinamentos? O Lucas Vocês? hoje, com a gerente de atendimento, né, cara, e a gente veio desde sempre. A gente, né, eu lembro esses dias pra trás de pegar a apostila da Saimania lá com 15 páginas, falando apresentação pessoal, postura e tal, falando sobre tudo isso. Isso era muito legal, né, cara? Sempre foi. A gente gostou, sempre gostou dessa parte Muito legal, cara. Muito de legal. processo. Assim, por que que eu toquei nesse ponto, cara? Que é um ponto que eu vivo, é o ponto que enche meus olhos no negócio também, a questão da gestão. É o ponto que a gente está sensivelmente atrelado essa semana, por causa da auditoria amanhã. E quando a gente começou a auditoria lá dentro do escritório, no começo era só o Matheus. Era maluco. Pô, mas o que o Matheus tá falando de ISO 9001 dentro do escritório de contabilidade em 2013, rapaz? Tá maluco, 2013, 12 anos atrás. E aí depois eu fui, trouxe a Michelle comigo. Michelle, vamos agarrar nisso aqui, vamos implementar. A gente ficou, cara, perdidinho. Aprendemos pra caralho ali na implementação da ISO 9001, até que o negócio, assim, o quebra-cabeça encaixou na nossa cabeça. A gente puxou mais depois de certificado, a gente trouxe a Adriana, e esse ano a gente trouxe a Malu. Então a gente, assim, cada ano a gente vai trazendo mais uma pessoa para a equipe de gestão da qualidade. Por quê? Para que todo mundo fale a mesma língua. Né? Não adianta estar na cabeça do Luigi e do Lucas, cara, o fluxograma lindo, bonitinho aqui na cabeça do Luigi, E não porque rodar. a gente vê que a operação, ela sempre fala, cara, mas por que isso? Mesmo que ela não fale, você tenta implantar alguma coisa na cabeça dele, cara, pra que isso, cara? Sim. Pô, pra que POP? Pra que procedimento operacional, padrão? Pra que ficha técnica? Pra que isso, cara? E aí, quando você traz eles pro time e mostra, cara, isso é pra quê? Isso é pra monitorar, pra garantir que, cara, primeiro, precificação, ficha de produto, eu preciso colocar essa quantidade aqui pra sair o produto padrão, isso aqui vai impactar diretamente na minha precificação, no meu lucro, porque, pô, se tá ali 50 gramas de mussarela e você bota 100 na mão, no olho, cara, é o dobro. Não vai, É o dobro. E aí, quando você começa a mostrar isso e a galera começa a entender o porquê das coisas, parece que as coisas começam a andar. Parece que as coisas começam a dar. E aí, cara, as pedras do caminho são normais, né? Isso daí é empreender. Mas, cara, pra mim o que enche os meus olhos também é a gestão. E você trazendo esse ponto que você vê a gestão dessa forma também, vocês têm, cara, procedimento, vocês têm processo para o atendimento, para as coisas, isso mostra por quê que vocês estão tendo resultado. Sim. Porque não existe fórmula mágica, mas existem boas práticas, sejam elas de gestão financeira, de gestão de processo, de gestão de pessoas, de gestão de produto, que se você executar, a sua probabilidade de chance é Dá muito resultado, maior. É isso aí. Você falou uma coisa sobre turística Xambu. A maioria das cidades turísticas, os empresários são de fora, né? O pessoal Sim. enxerga a oportunidade, vai lá e investe. Aqui em Xambu não tem ninguém que é de fora, todo mundo é daqui. A maioria dos restaurantes, por exemplo, concorrente nosso. E você falou um ponto importante que é sobre né, do Luigi passado, do Luigi para frente. Eu acho que um dos pontos que mais evoluiu, que mais fez diferença para mim foi sobre inteligência emocional, cara. É um negócio que a gente fala muito sobre isso Top. lá no restaurante, né? A gente precisa ser formadores de opinião lá e treinadores, cara. A gente precisa formar muita mão de obra. E inteligência emocional hoje é o diferencial dos líderes, né, cara? Hoje toda empresa lida com muito problema. Quem levar aquilo melhor, com mais resultado, não levar o problema para casa, vai se destacar, cara. E Isso é um foi fato. muito que a gente falou A hoje. gente né? falou hoje disso. É um Exatamente. fato. E, né, isso, várias histórias, né, sobre inteligência emocional, né, cara? Eu vejo, cara, que eu ouvi falar disso muito tarde, talvez, quase que através do Lucas, assim, ó, porque eu fui começar a desenvolver, começar a ler, começar a buscar, né, cara? Aí, né, vários livros legais, cara. E Daniel eu comecei a Goleman. entender como é que Esse cara funciona o mais cérebro, né, cara? Também, entendeu? Reprogramação cerebral, e você entende ali, né, alguns pontos, por exemplo. Né, eu guardo umas 3 fases de alguns livros, cara, que faz muito sentido pra mim, que eu acho que eu era ruim nisso. Né, eu via um negocinho no cantinho, eu ficava querendo resolver na hora, sabe? Eu tinha muita euforia ali e não era o momento certo, por exemplo. Então a gente entende que, né, uns 3 pontos que eu guardo assim comigo. Gênese e ambiente vem até você, mas cabe ainda uma decisão naquele momento. O homem, ele é autodeterminante, ele se torna o que faz de si mesmo. E depois você entende que, né, como é que funciona um pouco do seu cérebro, como é que forma um hábito, cara, você tem as ferramentas inteiras para você poder mudar e melhorar qualquer coisa. Neurociência, né? Né, mas o Lucas foi um cara importante para chegar e falar sobre isso. Tipo, por exemplo, né, se tem muito problema hoje em um restaurante, cara, não é que a gente tem. Ou acho que não. Né? A resposta seria não. Por quê? Porque geralmente os problemas do dia a dia são do dia a dia, eles já estão previstos de acontecer, né? O Lucas trouxe muito pra gente, cara.
a gente já sabe que isso vai acontecer. Quando acontecer, não adianta você ficar bravo. Você já sabe, já tá ciente, né? Então, isso fez muita diferença. Eu lembro, eu vi, né, até uma homenagem que a gente fez pro Sandro, né, cara? Que é a camiseta Pare, Pense, Pare, Escute, bote. Pare, respire, pense e responda. Isso. Que é o que, velho? De onde saiu isso? Esse foi um último exercício que eu tava fazendo, tava escrito na parede lá. Que eu vi um stories da Flávia Meglia, que tem um abraço, que ela tava fazendo um curso com um cara de corrida lá em São Paulo, cara. Um cara top lá e tal, foi fazer umas aulas aí, passar alguns dias correndo. E o cara mostrou um stories assim, de uma galera treinando com ele. E ele falou sobre as técnicas, ele treinou, e ele falou sobre a pessoa fazer um checklist, cara. Então, quando você estiver correndo, faz um checklist na sua cabeça. Se você tá com a postura aqui certa, como é que tá batendo o pé, como é que tá o abdômen, como é que tá o giro de corpo. Porque se você não fizer seu checklist, você é o cara antigo que tava correndo, sem aprender, velho. Se você fizer o checklist, talvez você tá dentro do novo. Isso acontece em qualquer momento, cara, né? Pô, a emoção vem, né? Geralmente, sua primeira resposta não é boa. Isso aí. Cada um no momento. Então, né, esse momento é a hora de você fazer o checklist, que era parar, pensar, né, e responder, teoricamente, depois. Então, isso foi importante para mim, algumas coisas que a gente prega lá entre eles, né, a gente entende bastante problema. E a gente sabe, cara, que os caras não tiver estruturado psicologicamente, não vai ser bom líder. A gente precisa formar liderança para substituir a gente. E a gente busca muito isso, cara, né, esse treinamento, essa avaliação, ensinar a fazer um teste de perfil comportamental, entender ali os pontos fortes, pontos fracos da pessoa, qual área ela poderia ser melhor. E também tratar um pouco, cada um no seu momento, cara. Tem gente que você precisa controlar o cara que ele fala muito que tá na ponta da língua. Às vezes é uma pessoa que tá chegando, tem personalidade forte. E tem gente, né, que a gente teoricamente não precisa tratar assim, mas que vai embora da situação com vontade de ter falado e não falou. Suave, né? Fica quieto. É o contrário, E aí, cada quando um no seu explode, momento. é uma velho. vez só, né? Cada um no seu momento. Você precisa desenvolver esse cara pra falar e esse daqui pra segurar, não é verdade? Então, isso aí é importante pra gente, cara. Desenvolver pessoas, né? Pessoas é o X da Cara, é o situação. que faz o negócio, né, cara? É quem vai substituir nós, né, velho? É a questão da liderança, é isso aí. A gente está nesse momento dentro do escritório também, desenvolvimento de liderança, falamos isso hoje também. Porque, cara, você tem que estar cada vez mais escalando a pirâmide. Você não pode estar ali na operação, você tem que ir subindo e olhando cada vez mais de cima e você precisa de pessoas embaixo para ir delegando e fazer a engrenagem toda rodar, cara. Mas, teoricamente, eu sei que o mundo perfeito é diferente do mundo real, a função do dono tinha que estar literalmente aonde roda o ponteiro do seu negócio. O que roda o ponteiro do seu negócio? É comprar melhor, porque isso vai impactar minha margem, eu vender mais e eu ter um direcionamento estratégico e, cara, liderar. Sim. Liderar. Tem um É isso. monitoramento, né, velho? Que os líderes vão estar fazendo, tá chegando resultado, né? Exatamente. E assim, 3 pontos interessantes dentro desse contexto é a base de toda a conversa que a gente teve. Relacionamento, processo, pessoas. Eu acho que É isso não aí. foge muito disso, É isso aí. independente do negócio que seja. Então, acho que se você tem um bom relacionamento com o teu cliente e com os seus colaboradores, um processo bem definido, formar liderança dentro desse contexto, você consegue gerenciar para baixo, porque você vai ter processo e a sua gerência vai conseguir acompanhar ali o ritmo da empresa. A gente teve muita ajuda, né? Vai lá, não, continua. A gente teve muita ajuda Pode tirar aí, papai. e algumas consultorias, né? O Ricardo Goliero foi um que falava muito sobre o perfil, né? Comportamental. O cara é Vocês excepcional. aplicam o velho. quê? DISC? DISC. Sensacional. Exato. Sensacional. E, né, ele abriu muita cabeça também. Tudo que a gente passa, né, que eu falo, a nossa caminhada é a mochilinha, né, cara? Cada um que passou e você vai agregando conhecimento e a sua história. E o Ricardo foi um que eu gosto muito dele, velho. Um cara inteligentíssimo, né, cara? Lida muito bem com o perfil, sabe fazer uma leitura fenomenal mesmo, inacreditável. Tipo assim, te surpreender mesmo, de verdade. E fora o descontrole, né? Você tá falando de processo, né, cara? Hoje já tem bastante coisa implantada, né? A gente tem ainda alguns passos para dar, mas a gente se vê, assim, bem na frente, assim, de algumas casas, né, cara? Total. Em Total. resultado de DRE em dia, por exemplo, né? Avaliação de trimestre, anual, resultado de dia, né, cara? Todo dia a gente recebe ali onde a gente está na meta, qual foi a venda do dia, qual foi os tempos que mais demorou, qual foi os tempos mais rápidos dos pratos. Então, com a meta muito próximo ali, que tudo vai chegando, cara. A gente vai lidando com responsabilidade, vai entrando na descrição de carga ali das lideranças e a informação vai chegando. E isso é massa demais pra gente, cara, né? Tá acompanhando isso de perto. Cara, o que eu penso disso aí que você tá falando? Eu acho, assim, a minha visão, que todo empresário
dono de negócio ali, ele orbita, ou ao menos ele deveria orbitar dentro de 3 caixas. A caixa do dono, que é isso aí que você falou. Quanto que vendeu hoje, né? Não vai mudar nada, mas você precisa saber. Cara, quanto que vendeu hoje, como é que foi hoje, como é que foi, não sei o que. Isso é o dono, o olhar do dono ali dentro do cara, como é que tá a operação, tô vendo que você, cara, tá batendo cabeça ali. Caixinha do dono. A caixinha do empresário, que é esse que, cara, vai subir o nível da parada, ele vai fazer gestão, ele vai botar processo, ele vai mensurar atendimento. E, cara, a caixinha do empreendedor. Você tem que orbitar nessas 3. O que é o empreendedor? É o maluco, é o que sonha, é o que fala, eu vou puxar a fila disso aqui quando ninguém acredita. Cara, a cidade tá ruim. Ao contrário da manada mesmo. Exatamente. Eu vou puxar a fila, eu acredito, eu tenho sangue nos olhos, eu tenho energia. Cara, então pra mim, essa é a minha concepção. Todo empresário, todo dono, ele tem que girar nessas 3 caixinhas. Dono, empresário e empreendedor. Porque um complementa o outro, cara. Sim. E é exatamente E a os segurança, né, cara? pontos que Isso vocês traz trouxeram. segurança, né? Traz avançar, mas traz tem um cara seguro É isso também, aí, que vai fazer traz a conta avançar pra e traz motivação. pra saber se isso é possível, né, cara? Isso vai ter número pra saber. E se você for só dono, você vai ficar só buscando as coisas ali, Sim. cara, mas vai chegar um ponto que você vai esbarrar na gestão. Gestão de pessoas, gestão de processo, cara. Se você for dono e só empresário, cara, você vai só rodar a roda. Sim. Porque você vai buscar números, esses números vão te dar informação, você não vai fazer nada com eles. Você vai só ali. Você tem que ter aquele sanguinho nos olhos, aquele foguinho de, cara, vai lá, Uma vai lá. chancinha de errar, Vai lá, né? aquela passadinha na mão de, cara, vai lá, Aquele tenta, risco- tenta. risco calculado, O capetinha ali te É. cutucando, cara, vai, isso. tenta, abre mais uma. Faz mais um CNPJ, vai lá. Vai dar certo, Dá nada senão não, dá vai nada não. dois ali. É só um Dá nada PJ. não. E, cara, e quando esses 3 se combinam muito bem, cara, a coisa É flui. sucesso, né? A coisa flui. A gente tem uma questão muito grande em relação aos novos empreendedores, que a gente ainda é, né? Novos empreendedores, né? Mas quem não tem noção de o que fazer, né? E tem até muita gente já velha no mercado, já antiga no mercado, que às vezes está perdido, não consegue organizar. E quando a gente conversa a respeito do que a gente faz, do que a gente já fez, acha que é um negócio muito distante, que é um negócio muito complicado de fazer. Realmente não é tão simples, não é fácil. Senão todo mundo fazia, né? Empreender não é um negócio básico, assim, você precisa se desgastar, você tem que colocar energia no negócio Claro, se qualificar. Exato, principalmente. A gente foi atrás de fazer esse curso que a gente fez, que é o Empretec, fundamental, porque Sensacional, todo mundo elogia muito, cara. ele ensina comportamento para nós, né? O comportamento vivencial, né? de empreendedor, exatamente. Prática, né? Prática. O comportamento do empreendedor tá nisso, primeira coisa, identificar a sua meta, né? Saber aonde que você quer chegar, qual que é o seu objetivo. Para depois saber qual que é o planejamento que você vai fazer para poder alcançar aquilo. Então, é o que muita gente não consegue nem no start, às vezes, chegar nessa conclusão, chegar nesse pensamento, né? E aí, de repente, a gente está aqui falando sobre tudo que a gente faz, todos os processos e tudo mais, para muita gente está muito distante, mas tem que fazer. No nosso caso, hoje a nossa vida está muito mais tranquila porque o processo que a gente passou trabalhoso tornou agora mais calmo, entendeu? Não apaga mais incêndio todo dia, toda Exato. hora, né? Roda bem, cara. Mas o começo, tem que fazer isso, tem que fazer uma planilha, tem que bolar todo um processo do negócio. Tem, e até hoje a gente faz isso, na verdade, só que em menos... Sim, vai ficando cada vez mais fácil. Vai ficando cada vez mais Vai fácil. atualizar, ajustar, né? Isso. E é o que todo empreendedor, tanto que já está no mercado quanto que vai entrar, né? Eu tô dando essa dica aí, é o seguinte, você tem que entender que esse é um tempo. Pode ser que seja 5 anos, pode ser que seja 2, pode ser que seja 1, mas se você se dedicar nesse período, depois vai ser muito mais simples. Por exemplo, no caso com uma equipe, a gente foi tendo várias coisas que a gente foi praticando, que foi trazendo a equipe para dentro do projeto, para dentro da ideia, fazendo com que eles entendessem cada vez mais aquilo que você falou. Entenda o processo e o porquê de cada coisa, né? É lógico que não é tão simples, nem todo mundo tá ciente daquilo que você acabou de explicar, às vezes a pessoa não entendeu nada e ela foi, beleza, tá tudo certo, entendi, mas não, na hora de praticar ela tá fazendo como você pediu, mas ela não entendeu nada. Mas trazer todo mundo para tentar entender cada vez mais, entender por que a gente tem uma meta, qual que é o objetivo que a gente quer chegar no mês, qual que é o objetivo que a gente quer chegar no ano, qual que é o objetivo da empresa de modo geral, né? A gente tem um objetivo de ser referência regional, para justamente isso, não ficar dependendo só do movimento da cidade, para que o entorno também colabore com a nossa venda, para que isso oscile menos, né? E com isso a gente consegue mobilizar um pouco mais a equipe, porque nem tudo é só remuneração, igual o Luiz falou, a gente se preocupa com a remuneração, mas cara,
isso não é o principal. A pessoa tá dentro do jogo, sabendo o que ela precisa fazer e sabendo que a gente está em cima para poder, né, cobrar o resultado dela, já é um ponto fundamental. O ambiente que ela trabalha tem que ser favorável para aquilo. As pessoas que estão ao redor, elas têm que estar dentro do jogo para incentivar o novo funcionário que entrou a querer fazer aquilo. Porque é muito comum a gente ver as empresas que estão com a cultura solta. Não está preocupado com a cultura da empresa. Então, todo funcionário que ela contrata pode ser o melhor possível. Mas se em pouco tempo ele vai ser contaminado por aquele ambiente. por aquele ambiente. Aí, de repente, aquela pessoa maravilhosa, ou ela deu linha na pipa, ou ela se tornou mais um, né? Mais do mesmo ali. Preocupar com a cultura igual a gente faz, tem que estar um ambiente saudável. A pessoa tem que sair de casa. Quando ela sai de casa, ela fala, nossa, tem que ir mais uma vez, tem que encontrar com tal pessoa, tem que falar com aquele colega de trabalho. Quando ela sai de casa, assim, isso é péssimo pro negócio. E é péssimo pra ela também. Pra ela, não vai aguentar, na real, né? É ruim Se pra não todo melhorar, mundo. uma hora vai pedir É ruim pra pra sair. todo mundo, cara. E isso, cara, tem até empreendedor fazendo com os funcionários, entendeu? Isso é muito comum. O próprio dono acaba criando uma má cultura dentro da empresa de reclamação, Mas eu vejo entendeu? que É isso proibido reclamar, entendeu? Tem que ser proibido reclamar. Cara, proibido reclamar. Eu sou dessa teoria também. Proibido reclamar, cara. Eu não quero pra minha vida a pessoa reclamando do meu lado, porque contamina, cara. Contamina. Eu bato isso no escritório, eu sempre falo. Aqui é cultura da solução, cara. Exato. Teve um problema que sempre tem, é normal. Cara, vamos resolver. O que a gente consegue fazer pra resolver? Sim. Né? Não é que não exista problema. O problema sempre vai existir, cara. Mas depende de como você vai absorver aquilo, de como você vai tratar, como você vai lidar com aquilo. Né, cara? Isso aí, cara, e faz parte do jogo. Cara, deixa eu te perguntar uma outra parada também, o Luigi, o Lucas, né? Vocês estão com um projeto, isso é uma pergunta minha, assim, dessa questão de fazer vocês estão levando experiências para eventos também, né? Tem feito isso, de, vou fazer um fogo de chão aqui, vou contratar o Luigi, vou contratar o Embrade. Como é que é isso, cara? É isso, cara. Hoje o evento é um braço do Embrasa, né? Pode ser um projeto maior, né? O Lucas já conversa muito sobre Tem ele. muito mercado, cara. Tem muito mercado. Isso, e né, tem um potencial forte, né? Hoje a gente consegue entregar muito resultado, muita experiência, né? Os feedback é muito forte, cara. É meio que surreal, assim. Né? O pessoal fala, cara, é muito diferente, mano. É muito legal. Quem vivencia aquilo, tá junto, é muito bacana. Isso veio realmente através do Embrasa, cara. No começo a gente fez alguma consultoria, né? No primeiro cardápio. E, né, era minha parte, teoricamente, aprender aquilo para treinar outras pessoas, para tornar garantido o negócio, na falta de alguém também. E foi tendo algumas buscas, veio BBQ São Lourenço, né? Participei do primeiro ano como voluntário, depois tive a oportunidade de fazer curadoria 2 anos, foi bem bacana, né? Ano passado foi surreal o sucesso, né? E a gente tem bastante procura, cara. A gente fez bastante evento ano passado, foi um ano surreal, assim, pra gente, foi bom. Né? Bom, assim, em relação ao CM, meio que imaginar um ano e no outro ano tá acontecendo. Sonhar um ano com algumas coisas. Planejado, por exemplo, né? Que foi uma baita de uma experiência, que foi o leilão do Aras, né? Multibrand no Glória. 600 pessoas, teoricamente, a gente atendendo ali né, um serviço de churrasco. Pô, foi surreal. Então, né, é um braço indo para desenvolver, né? Ano passado a gente fez alguns eventos menores e tal, foi bem bacana. Mesmo pegado do Embrasa, né, cara? Muita qualidade envolvida, muito detalhe envolvido, né? O pessoal bem uniformizado, né? A praça bonita. Experiência mesmo, né? A gente tem uma pegada de fazer muitas coisas perto das pessoas, para as pessoas verem a operação, é praticamente tudo na frente das pessoas ali, não tem nada escondido. Não leva nada pronto de casa e só finaliza lá. Exatamente, é muita preparação ali e, né, a gente vê com muito potencial, cara, né? Ainda, né, não é um produto que a gente divulga muito, apesar da gente fazer muito, nessa ideia da credibilidade, cara, de fazer, ver resultado, o pessoal buscar ir lá. Não é um, não é um produto barato, teoricamente, tá ligado? Às vezes o pessoal procura a gente, né? Por quê? Porque o insumo é caro, né, que a gente trabalha, por ser uma pegada de churrasco. Uma entrega totalmente diferenciada, né, cara? Por ser uma pegada de churrasco, então o volume de proteína é muito maior do que qualquer outro almoço ou jantar. Então tem realmente um custo mais alto, né? Quando você fala de um fogo de chão, às vezes o pessoal vai começar a festa e tá com 12 horas, né, ali de preparação para continuar, depois fazer mais 4 horas para depois desmontar. Então é onde você tem que valorizar o colaborador, né? A gente tem que levar o pessoal experiente, que praticamente a maioria aprendeu com a gente também. Né? E a gente tem um negócio muito interessante, cara, eu gosto muito, tanto, né, no Embrasa, que é uma liderança, cara.
meio que natural isso de conseguir montar isso. Por exemplo, BBQ São Lourenço, né? A gente tem uma facilidade grande de unir pessoas e, né, é difícil falar da gente, sobre a qualidade da gente, né? Mas a gente tem uma qualidade sim, de liderança. Realmente, a maioria das pessoas que fez curso comigo já trabalhou com a gente, né? Eu tive voluntário do BBQ São Lourenço, outro ano tive estação e era curador, né? O último ano, pô, foi sucesso o trabalho que a gente fez, os caras confiaram muito trabalho na minha mão. Então, né, a gente tem um pouco dessa liderança natural aí, um pouco do empreendedorismo, então gosto muito disso, cara. Sensacional, cara. E esse projeto é disponível para qualquer pessoa que quiser, é só ligar pro Luigi, ligar pro Lucas, ligar pro É Ibrahim. isso, cara, só entrar em Pedir um contato, né? orçamento. Exatamente, pode ser que esse projeto cresça, né? Cara, tem Mas muito mercado, cara. a gente não tem, teoricamente, tantas datas, né? Porque a operação dos restaurantes precisa acontecer. Mas por ter bastante equipe, cara, né? Em 2 horários, né? A gente conseguiu fazer bastante ano passado, né? Top. E a gente se propõe a fazer quando a gente vai entregar 100%, cara. E a satisfação no final sempre é muito alta, cara. A média é muito alta. Isso é muito legal, terminar o evento e ir embora pra casa, aquela sensação, sabe? Dever Né? O cumprido. pessoal elogiando e a galera feliz, né? é meio que surreal. A experiência é muito diferente, o pessoal fica encantado. Tanto com, né? A gente já começa com aparência, de repente, produto, a gente garante muita qualidade, né? Tanto em marca quanto em processo ali dele, manipulação. Então, meio que é difícil dar errado, cara. Né? Mas Pegou a fórmula já, né? exatamente, cara, né? A gente leva um pouco de alta gastronomia junto com o rústico, né? Já vai fazer um risoto junto com uma carne ali, às vezes preparada no chão, então isso é muito Maneiro, legal. cara, Realmente maneiro. traz um clima muito diferente. E vocês pro levam ambiente. tudo, monta tudo. Tudo, cara, se tiver estrutura ou não. Às vezes nem tem estrutura, é tudo campeiro. A gente vai levar ponto de água, vai fazer fogo de chão e vai Maneiro, servir, cara. cara. Galera, tudo bem uniformizada e vai ser Maneiro. massa demais. É muito legal, cara. Sensacional, sensacional. É um ponto, na verdade, cara, que a gente, teoricamente, até hoje, a gente fez muito por prazer. Principalmente da minha parte, quando eu venho assando, acordar cedo, pô, é muito trabalhoso, né? É muito tempo, né? Preparação antes, às Claro. vezes, né? O pessoal entende seu evento, pô, um dia, o preço e tal, mas é no mínimo 7 dias trabalhado, Cara, e a né? responsabilidade, porque Desde você tá visita. botando toda a qualidade daquela entrega do evento de quem tá fazendo nas suas costas. Exato. Né? E, né, a intenção de levar o nome do Embrasa é importantíssimo pra gente, né, cara? A gente tem uma casa funcionando, então tem que ser Isso igual aqui, pra tudo melhor. isso que você comeu aqui, você encontra lá, né? É igual pra melhor, tem que ser igual pra melhor, né, cara? Não pode ser pior de maneira nenhuma. É, exatamente. Então, mas a gente faz muito prazer, cara. Eu gosto muito, né? Eu me identifiquei muito na cozinha, tive, né? Demorei, fui muito da gestão, né? Por muito tempo. Sempre na gestão, sempre gerindo a cozinha de fora. Ainda é, na real. Mas hoje eu tenho uma participação maior na cozinha, tenho mais conhecimento, né, cara? Hoje eu domino, né, os 2 restaurantes, tudo que precisar fazer. Claro que o pessoal é mais treinado que eu, Sim, tem mais claro, prática, né? A claro. gente tem uma equipe lá sensacional. Né? A gente tem liderança do churrasco na cozinha do Xodó. Então o pessoal lá que manda muito bem. Parabéns pra equipe, um abraço pra todos até. E, né, na verdade, eles são muito diferenciados, mano. Mas é isso, cara. Quando você tem uma proposta boa, um ambiente legal, você fala sobre inteligência emocional, você começa a atrair os bons, velho. Você começa a atrair os melhores. Onde tem gente Propõe um boa, ambiente seguro, né, cara? onde vem gente boa, vai vir mais junto, cara. O pessoal quer aquilo, tá ligado? Então, igual o Lucas falou, pô, a gente entrega um ambiente, enquanto não tá entregando, a gente preocupa e muda se necessário, cara. Hoje já tem, né? Claro que todos são importantes, mas já tem. Não tem medo, cara, se precisar de trocar a equipe. Se precisar de trocar 1, 2, 3 ou 4, a gente vai trocar pelo ambiente, cara, né? Às vezes demora um pouco pra perceber, cara, é isso mesmo, será que isso tá acontecendo? Mas depois a gente vem alinhando e tal, e isso é fundamental pra gente. Por quê? Se a gente tem essa decisão, a gente consegue levar uma empresa a longo prazo, né? Claro. No primeiro momento, cara, quando o clima não tá bom, o cliente ainda não percebe que o produto sai bom. Só que se você continua com aquele ambiente, você vai começar a perder Uma hora colaborador. respinga, uma hora respinga. Aí você vai perder os bons, né? Porque não ficou legal. Aí vai respingar a qualidade do cliente. Então você precisa agir antes disso. com Teoricamente, se certeza. você, né, tiver coragem, caixa para isso, sua empresa organizada para isso, até para repor a posição, você vai levar uma empresa a longo prazo. Né? Por exemplo, toda função que a gente tem, por exemplo, de fogão, a gente tem um que cozinha, um que cobra folga e um que sabe fazer. Produção de carne, um que faz, um que cobra folga e um que sabe fazer. Se Então, precisar, já tem outros na fila. ali. cara, é importante. Às vezes o cara vai sair para uma proposta melhor, é bacana. Agora ele vai sair Tá porque tudo tá bem, né? pisando a bola. Né? Pode acontecer também. Né? Mas o importante é a gente garantir o produto final e agir quando necessário, né, cara? Pra gente garantir realmente o nome nosso aí que tem jogo. Sensacional. Galera, vamos ter que caminhando pro final aqui. Eu ficava mais 1h30 trocando ideia aqui com vocês.
Mas vamos fazer um bate-bola aqui pra gente encerrar aí pro pessoal. Vamos lá. Aquele bate-bola sagaz. Você começa ou eu começo, maluco? Pode começar. Cara, um resumo de 17 anos empreendendo na alimentação de Caxambu. É muita evolução, muita aprendizagem, muito investimento e até hoje acontece e cada ano que passa vai acontecer maior, né? Vai ser maior, tanto a evolução nossa quanto a gente vai investir, quanto a gente vai acreditar na consultoria maior, né? Se a gente gastou X ano passado, ano que vem vai ser 2X, cara. Então eu acho que aprendizagem. Hoje formação de mão de obra né, é aprender para poder ensinar. Né, formação de mão de obra hoje é o principal, tem que ser o principal setor nosso, porque é quem está substituindo a gente, quem está frente a frente com o cliente. Então, né, eu acho que esse é o principal ponto pra gente. Boa. Tá maluco. Lucas, se fosse para você definir aí qual que seria a sequência? Pessoas, processos, relacionamento? Pessoas é fundamental, o processo tem que vir antes. Porque é o que o Luigi falou, a regra tem que estar clara para quem tem que entrar no jogo, entendeu? Porque as pessoas têm que começar sabendo o que elas precisam fazer, qual que é o objetivo do dia ali, né? Do serviço que ela precisa desenvolver. Então, talvez o processo... A gente não fez exatamente nesse... Né? A gente descobre no meio do caminho, né? Normal. Mas... Isso é mais importante. Mas sim, quando você pensa em pessoas, o processo tem que estar pronto para que as pessoas consigam desenvolver a ideia. Executar o processo. Executar, exatamente. Legal. E até para garantir que a engrenagem vai girar, né? Porque o processo, uma das etapas, afinal, é você conferir. Né? É garantir que toda a engrenagem vai estar rodando. Então, eu acho que... Bom, posso estar enganado, mas talvez seja o principal. E assim, pra mim, até a gente até conversou isso com a Malu essa semana, até você aprender o processo é um processo, né? Porque exato. você vai cobrar para aquela pessoa execute, você vai cobrar. Então você tem que ter o processo de cobrar aquela pessoa todo dia. Para que ela se adeque, claro, eu vou fazer, porque senão ele vai me cobrar, então eu vou aprender o processo aqui para fazer. Sim. Então é uma engrenagem mesmo, né? Luigi, irmão, você gosta muito de leitura. Eu sei que a gente sempre conversou sobre isso, já trocamos ideia. Cara, me fala um livro aí que te marcou. Mito do empreendedor. Muito bom, ainda não li, mas muita gente já me falou desse livro. Fala muito sobre a máquina realmente da gestão, da patronização. Fala, né, pessoas que são apaixonadas por produzir bolos e pessoas que são apaixonadas por números, mano, por gestão, por controlar e por essa questão, né? E deixando aí uma mensagem pessoal, eu acho que quando você vem de uma falha grande, por exemplo, de emoção, talvez você fica bom, né, treinando aquilo. E tem um texto que eu busco muito, cara, que fala sobre, né, se as pessoas pudessem ensinar uma dinâmica, né, para as pessoas seria a relação entre pensamento e sentimento, né? Geralmente a gente pensa o tempo todo, mas a gente não percebe nisso, é igual a respiração. Provavelmente esse tempo que a gente tá falando, a gente sabe disso, a gente tá respirando também, mas não lembramos em momento nenhum. Então é impossível a gente sentir algo se a gente não pensar. Então, quando você tiver, sei lá, se você tiver mal, se você estiver com raiva, pensar talvez no que você... lembrar no que você está pensando, né? Realmente, você não saber o que você está pensando, isso pode trazer problemas para sua vida, né? Enquanto isso não é intencional. Então, a gente não é possível experimentar um sentimento sem ter pensado naquilo. Então, eu sou daquele que sempre levei muito problema para casa e tal, então isso foi um exercício importante para mim, que é sobre pensar no que você está pensando. E é difícil, você precisa dominar isso, né? Tem um trabalho por trás disso, mas você consegue eliminar os pensamentos negativos. Às vezes não é seu pensamento, não é sua vida que está negativa, às vezes é o pensamento. Claro, total. Então, começa né, aqui, né? Exatamente, então eu gosto muito disso, né? Trabalho muito esse pensamento em mim, porque eu sou aquele cara muito ativo e vou, e tô pensando muito em casa. Eu, cara, preciso acelerado, desligar, né? Cabeça mil, senão eu né? não vou voltar bem, velho. Não vou voltar descansado e tal, né? Cuidar das minhas filhas, cuidar da minha família. Então é algo que eu desenvolvo muito e queria deixar essa mensagem aí. Top. Vai lá, Malu. O que o Luigi e que o Lucas diria para aqueles cara que tava lá de quarentena e o outro na garagem hoje? Se fosse para você dar um recado para ele lá atrás. Caramba, hein? Né, pois tem muita coisa aconteceu, né? Muita água passou debaixo da ponte, né? E... Bom, eu diria que eu tentaria dar uma sacudida para talvez acreditar mais, não sei se seria essa, para entrar mais ainda de cabeça. Não que a gente não tivesse feito isso, mas que entrasse com mais energia ainda.
Porque empreender, o que a gente falou, né? É sempre um arriscar muito grande, né? Você sempre fica, pô, tô sabendo aqui o que eu tô fazendo, mas no seu achismo, dentro da sua experiência, né? E saber que depois que a gente passou, a gente já fez esse exercício, né? De depois de 1 ano, depois de 2 anos, e olhar e parar do outro lado da rua, assim, olhar para as duas casas e falar assim, acho que a gente acertou nisso, acho que a gente acertou naquilo. Pô, tá, mas isso aqui daria pra gente mexer e tal, não sei o quê. E avaliar todos os passos que a gente fez e a gente viu que a gente acertou mais do que a gente errou. Principalmente no início ali, né? E eu acho que depois que a gente passou por essa experiência e chegou nessa conclusão, né? Eu gostaria de aliviar a minha vida lá atrás, né? De falar, pô, vai dar certo, tá? Fica tranquilo. Tira um pouco da pressão. Vai. Prepara um pouquinho Acredita melhor a em cabeça. você e tal. Porque realmente, isso, concordo, cara. o nosso desgaste emocional pro negócio, a preocupação, ele é maior do que o físico, né? Aham, total. Durante total, muito tempo total. a gente dobrou muito tempo, que é almoço e jantar. A gente ainda faz isso. Mas a parte mais desgastante é o mental. É a cabeça. É a cabeça. com E nem certeza. sempre, não significa que desde o primeiro momento até agora a gente tá, 100%. Não. Tem altos e baixos também. Tem lógico. problemas que acontecem, tem Lógico. coisas que frustram a gente que a gente tem que ficar se policiando o tempo A todo. jornada não é linear, né, cara? Ela vai subir, vai cair, vai subir, vai voltar, vai pra frente, vai pra trás. É isso aí, irmão. O Luigi fala que eu ensinei, mas que eu colaborei bastante com a inteligência emocional dele, mas hoje ele me dá um banho, né? Porque ele é muito mais controlado que eu. E ele me passou completamente. Tem hora que ele fala assim, eu dou uma seguradinha. Calma. Tira o pé, né? Mas o Lucas tem razão, cara, né? Realmente acreditar no que a gente tá fazendo, porque a maioria a gente acertou muito, cara, né? Tem erros, claro, mas a gente acertou muito, então, ir com confiança, acreditar realmente no seu pensamento, na sua opinião, né? A gente tem, Seu sonho, né, A irmão? gente tem perfis diferentes, mas perfis complementares, Total. né, e tal, então isso foi importantíssimo, né? O Lucas trouxe uma inteligência muito grande para as casas e tal, para o restaurante, né? Um equilíbrio ali no começo que era importante, aprendi muito com isso, então é uma parceria que dá muito Sucesso, certo, exatamente. E vai continuar dando. Amém. Se Deus quiser. Cara, se vocês tivessem um superpoder pros dois, qual problema do mundo você resolveria? Caramba. Quer tentar? Nossa, difícil. Difícil demais. Nossa. Cara, eu vou falar um, velho. Não sei se seria um problema, mas eu acho que tá mais ligado ao pessoal, cara. Sobre as pessoas que não conseguem realmente se desenvolver porque não topa passar o processo, falta alguma coisa nelas ali que eu não entendo, entendeu, cara? Uma cegueira, né? Exatamente, cara, né? Quem passou, parece que é simples, né? Eu sei que pra pessoa que tá na pele é difícil. Mas, cara, tem que acreditar, tem que fazer. É duro, velho, mas se não for duro, não vai ter resultado Tem que depois, querer, entendeu? né, irmão? Tem que que querer. entregar, você tem que abdicar de algumas coisas, né? Pô, foi difícil, minha filha tava nascendo, eu tava inaugurando um restaurante, tá ligado? Né? Tipo assim, o pessoal quer o lucro, mas não quer passar o processo, né? E, né, apesar de depois, desde o Embrasa pra cá, talvez desde o Xodó, 6 anos pra cá, veio melhorando muito os negócios, até então foi muita relação, né? Foi muito difícil. Então, mas se tinha um comportamento que eu tive, cara, foi persistência, velho. Porque tinha muitos motivos pra desistir. Era muitos, cara. Tudo dava errado, tá ligado? Teoricamente, assim, ó. Mas, na verdade, cara, tava previsto dar errado, né? Não tinha maturidade pra aquilo, não tinha caixa pra aquilo, né? Mas, voltando um pouquinho, eu acho que sobre as pessoas acreditar realmente nelas, acreditar no exercício diário, né? O pessoal hoje que é o mais fácil, né, cara? Realmente. Mais A fácil e grande mais população- rápido, né? E o mais fácil é ir pro celular, é se alimentar mal, é não ir na academia. Isso é o mais fácil, cara, mas não traz resultado nenhum, né? Ou melhor, traz, mas resultado ruim, né? Então, né, se eu pudesse ajudar em alguma coisa, seria no psicológico de cada um, talvez, cara. Top, Porque é irmão. sobre cada um Top. fazer sua história e ter atitude ali pra realmente firmar, cara. Porque o resultado aparece, velho. Né? Quem faz, Matheus, se destaca, velho, porque a maioria não faz. Então, isso aí. pouco que você faz, Isso você já aí. tá na frente, cara. É isso aí. Né? Então, isso aí. é acreditar Pô, em sensacional. cada um. Sensacional você, Lucas. Eu tenho... Os meus funcionários, tem alguns que eu chamo de filho, né? Apesar de eu ser novo, né? Tem uns que são minha Tem uns costa. piá lá. Suas crias. Exatamente. E eu já falei pra vários deles que o que todo mundo faz, que é o comum, né? Ou que faz, ou que deixa de fazer, ou que faz mal feito, né? É o resultado igual, né? Então, se você fizer
o que tá todo mundo fazendo, a tendência é de você ter o resultado igual de todo mundo. Total. Então, por exemplo, as pessoas que entram para trabalhar, pô, se você vai ter um desempenho igual você teve nas outras empresas ou naqueles trabalhos que você nunca se importou muito, você não vai ter um resultado tão legal, você não vai desenvolver, você não vai ser uma pessoa notada para poder, né, receber uma promoção e tudo mais. Se você fizer um pouco diferente do que a maioria faz, você vai ser destaque. Isso não só para o funcionário, para o proletariado, vamos dizer assim, e para o empreendedor, nos dois âmbitos. Se você fizer diferente em alguma coisa, você vai ser notado, você vai ser percebido de alguma forma. A minha experiência pessoal foi assim, né? Eu não tinha muito, vamos dizer assim, muito esforço para fazer bem feito. Tava uma coisa mais inerente em mim, sabe? Tava mais internalizado de querer fazer bem feito, e por conta de querer fazer bem feito tudo que me era designado, eu fui percebido e fui dado oportunidades. Eu falo que nas oportunidades que eu tive de ter sido promovido, eu nunca busquei a promoção. Eu não fui atrás de pedir, pô, eu quero ser isso. Não, eu consegui, eu fui trabalhando, esperando, com o tempo, pô, eu acho que esse garoto aí, pô, pode fazer isso aqui e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Então, acho que isso, não só para o empreendedor, como para o funcionário, acho que serve para todo mundo. Fazer diferente, entendeu? Buscar mais, ter mais interesse pelaquilo que tá fazendo. Total. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais acomodadas. É muito mais comum as pessoas estarem meio que... todo mundo ciente dos seus direitos e pouco dos seus deveres, né? Ninguém tem tanto conhecimento sobre os seus deveres quanto que tem dos seus direitos. Então, eu acho que a pessoa precisa se entregar mais, acreditar mais. Vou falar um negócio interessante que tem uma frase que fala assim, ó: o empresário quer pagar o mínimo para o colaborador estar lá e o colaborador quer trabalhar o mínimo para não ser mandado embora. E se for ver números do Brasil, essa é a grande realidade, cara. Então, quem quer pagar um pouquinho mais, quer cobrar um pouco mais, né? A gente entende que o colaborador que tem responsabilidade, ele tá fiel à empresa, velho. Porque ele tem que pensar, ele tem que ir lá, ele tem que cuidar de uma coisa, que ele só vai trabalhar e vai embora, ele tá muito superficial, né? Então, trabalhar esse ponto aí... E principalmente é o que vocês falaram também, né, cara? Querer entregar mais, querer fazer mais, querer se destacar, cara. Porque tem sempre alguém te olhando, cara. Exato. Tem sempre alguém te olhando. Né? O caso da Malu aqui, ó. Caso vivo, cara. Malu entrou no escritório, foi se destacando. Hoje a Malu é minha sócia na Facilita, cara. Eu abri a empresa que eu abri lá em São Lourenço, que eu acreditei, que vingou, que deu certo. A Malu me ajudou demais. Falei, cara, vem comigo, porque, pô, você é diferenciado. Então, tem sempre alguém te olhando, cara. Exato, A verdade é essa, tem sempre alguém te olhando. E às vezes não é dentro da própria empresa que tá trabalhando. Exato, né? exato. Às vezes, e assim, dentro do escritório, cara, complementando isso, eu falo muito uma frase que eu levo pra minha vida, galera. Eu falo que não te desafia, não te transforma, cara. Você quiser só rodar a roda todo dia ali, vai ter lugar que vai querer isso e tá tudo bem. E tá tudo bem você só querer isso também, não tem errado. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Cara, tem escritório que quer alguém que só rode a roda, porque, cara, eu tô satisfeito, não quero crescer, então não é o meu caso. O meu caso, cara, eu quero crescer, eu quero crescimento, eu quero entregar mais, eu quero encantar, eu quero, qualificar, eu quero tudo isso que vocês querem também, na verdade. Tá no mesmo barco. E, cara, e a pessoa que tá comigo, ela tem que querer isso. Se ela não quiser isso, ela mesmo vai acabar se desligando, vai se destoar, Ela não cara. é de tudo o time, né, cara? Fica uma bola fora, na verdade, né? Exatamente. A pessoa que não tá alinhada com o mesmo pensamento da empresa, ela rapidamente já se destaca. Né, exatamente, cara. O E assim, entender isso, que, cara, vai ter dificuldade, mas isso vai te transformar, cara. Isso vai te fazer melhor, isso vai te dar conhecimento que antes você não tinha, isso vai te abrir oportunidades que antes não apareciam pra você. E aí, você tá disposto a encarar essa oportunidade? Porque muitas pessoas veem, cara, o desafio. Eu vejo a oportunidade. Sim. Cara, é um desafio, mas esse desafio é uma oportunidade. Porque uma vez você adquiriu aquele hábito, aquele conhecimento, ou assimilou esse processo, ninguém te tira mais. É isso aí. É a ambição. É isso aí. É ter ambição, né? Eu acho que a gente desenvolveu uma cultura meio que brasileira de não incentivar a ambição das pessoas, né? Não parece tem essa errado, preocupação. né? Parece errado. Parece que é E isso feio, é cultural. Eu vivo cultural. isso dentro da minha casa. Não, mas pra quê? Não, porque você vai estudar de noite, você vai chegar cansado, vai estudar. Não, vou. Galera, você não vai. Não, eu vou fazer. Tipo, eu vou lá, eu vou fazer. Não é porque a gente tem a cultura ali, é o famoso que vocês estão falando, se destaca. E até se não conseguir, pouca gente acredita, né? Nossa, você tá dando mole. Isso é louco, né? Você é E de repente, né, o povo só quer fazer, só que, né, pô, você tá com 3 anos
buscando aquilo, né, cara? Eu falo muito sobre isso. Que a galera vê a ponta do iceberg, né, cara? Nós aqui, por exemplo, o Xodó, às vezes, lutando contra uma cultura da cidade também, teve 4 anos que algumas pessoas foram experimentar o almoço nosso, né, cara? Então, tipo assim, sempre foi bastante batalha. Ainda tem muita gente ainda que não sabe onde é o Xodó. Por exemplo. Ainda tem. Né? E é isso, é trabalho E é contínuo, isso, né, e cara? tá tudo bem, né? Tá Tem, tudo bem, tem cara. uma coisa que tá dentro dos nossos valores que é melhoramento contínuo, cara. Isso aí não tem como Isso vazar, aí, entendeu? isso, não, Em busca contínua. em busca de conhecimento Isso aí. e treinamento de colaborador e ferramenta, equipamento novo, né? Eu já gosto Irmão, muito isso disso. aí pra mim bate muito com assim, perfil, humildade, ponto. Isso é humildade, cara. Porque quando você não tem humildade, você acha que você sabe tudo. Você acha que você não precisa Não de tem mais nada pra nada, aprender. você acha que não sei o quê. E do latim, a palavra humildade, ela vem do latim, de humus, isso é uma parada que eu aprendi um tempo atrás. A palavra humildade, ela vem do latim de humus, que significa fertilidade. Então, quando você é humilde, você, cara, é um terreno fértil Sim. para que as coisas cresçam, porque você é aberto para novas ideias, para novos aprendizados e, cara, e aí tudo flui. E uma frase que você fala muito, né, velho? Quando você busca conhecimento, você se movimenta. E É quando isso você aí. movimenta, as Isso oportunidades aí. aparecem, Isso cara. aí. Você Isso tá é em real movimento. demais, né, cara? A vida tá em movimento. Né, você vai, que um evento que seja de um dia, cara. Você voltou, você está cheio de Cara, o Sebrae, insight, você tá O buscando. que você tava fazendo no Sebrae? Quantos concorrentes seus estavam no Sebrae? E você tava se movimentando. Isso. E você À tava noite, lá, às vezes, todo mundo cansado. né, cara? cansado, Mantendo trabalhou o aquilo dia e tal. inteiro e tava lá. E aí Mas tem tava se tarefinha de capacitando. casa que Exato. você tem que estudar em Capacitando. casa, você tem que ler livro, você tem que, cara, preencher DRE à noite. É É isso, irmão. Não tem almoço grátis. Não. É almoço grátis, irmão. Mas é isso, mas devolve, né? Como diz o Jorge, o trabalho devolve. E devolve mesmo. Devolve, cara. Você cara. faz, as coisas acontecem, cara. Cara, e é gratificante, né, irmão? É gratificante ver a evolução do Pô, negócio e a prazer, sua evolução né? pessoal, Dá cara. prazer, dá orgulho, né, com a sua trajetória. Né, hoje eu sou muito feliz, né? Já tem muito pra conquistar, mas, pô, estou muito feliz de onde a gente tá, cara. Tenho muito orgulho disso. Total. Porque um dia eu imaginei, mas não quer dizer que você imaginar que vai dar certo, né, cara? Mas, pô, eu imaginei e hoje a gente E colhe você bons escolheu frutos, pagar o cara. preço, né? Exatamente. Você colhe bons frutos. E foi difícil, exatamente. Abriu mão de muita coisa. Muita coisa. Se eu puder também complementar com uma coisa que me deixa muito satisfeito também, é ver o que eu impactei em outras, porque a gente impactou nas outras pessoas com as nossas ideias, com o nosso trabalho. Tipo assim, o que a gente causa na cidade positivamente, né? O que a gente influencia no turismo, o que a gente impacta na vida pessoal dos nossos funcionários, por exemplo. Quando a gente vê um funcionário, pô, conseguiu comprar um carro, conseguiu abrir um negócio, pô, isso para com mim certeza. é muito Com importante. certeza. Eu tenho uma satisfação muito grande em enxergar isso, que a partir do que a gente fez, a gente conseguiu movimentar a vida de outras pessoas de alguma forma. A gente fala muito que o nosso negócio, ele não vai atingir toda a população caxambuense, certo? Porém, a gente não vai tê-los como cliente, mas a gente vai impactá-los economicamente. Porque a nossa área, a cidade sendo turística, é o que movimenta mais a economia da cidade. Quando a gente está conseguindo empregar, quando a gente está conseguindo atender bastante gente, bastante turista, significa que o dinheiro na cidade está circulando. Tá ficando aqui, né? Exato. Os meus funcionários vão gastar no mercadinho do bairro e a pessoa que está trabalhando no mercadinho do bairro está garantindo o trabalho dela de forma indiretamente e ela está comprando com uma outra pessoa que vende de forma informal. Enfim, essa engrenagem funcionando, a gente precisava que mais pessoas na cidade entendessem essa dinâmica e trabalhassem em prol disso. Eu sei que a gente está no limite, mas a mensagem que eu queria deixar é isso, que a gente entendesse o que a cidade precisa para que a gente prospere. Até a pessoa que não está ligada com o turismo diretamente, se ela incentivar de alguma forma, apoiar e entender as dores que a gente tem aqui de alguma forma, se ela apoiar, ela vai ter um resultado depois, ela vai ser impactada, porque a economia da cidade movimentando fica bom para todo mundo. O que eu peço, principalmente para a administração pública, né, que a gente tem o poder de fazer algum projeto, de desenvolver de alguma forma, aplicar alguma grana, né, é que entenda exatamente como que funciona esse processo e o que ela vai impactar na vida das pessoas. Os eventos são importantes para trazer cultura, trazer entretenimento para as pessoas, mas eles são mais importantes economicamente porque ele vai trazer para a cidade. Com certeza. Um evento bem feito, buscando trazer um consumo para o comércio, vamos pensar assim, quando é feito por uma prefeitura, por exemplo,
ele vai incentivar um consumo que vai garantir com que pessoas sejam contratadas para trabalhar para aquele determinado evento e que a pessoa consiga levar um dinheiro para casa e aquilo vai impactar na alimentação da pessoa. Né? Vai gerar para todo mundo, né? Exato. Eu queria que essa conversa fosse mais disseminada, entendeu? Que as pessoas entendessem mais, principalmente os empresários. E, cara, a partir do momento que você mora numa cidade turística, mesmo quem não está diretamente ligado ao turismo, todo mundo é influenciado pelo Exato. turismo. Todo É mundo isso. Você tem vários clientes que às vezes são diretamente e ligados ao quanto turismo. mais E CNPJ abrir, para mim, é mais oportunidade. Exato. Abrir mais hotel, abrir mais restaurante, é mais CNPJ, mais gente precisando de contabilidade, de gestão, e aí a gente entra. É isso. Galera, sensacional. Sensacional. Passaria mais 2 horas aqui com esses caras trocando ideia. Fácil. Eu espero que tenha sido bom para vocês, assim como foi para nós. E uma coisa que eu sempre falo, cara, hoje teve muita pílula de conhecimento aqui do Lucas, do Luigi. Os caras trouxeram vivências dele da prática ali. E assim, a mensagem que eu acho que eles deixaram principal é isso: não existe almoço grátis, nem no Xodó, nem no Entrada. Você ia falar Mas, isso. cara, tem que ralar, tem que buscar e tem que querer, tem que estar disposto a pagar o preço, né, Luigi? É isso aí. E, cara, obrigado por vocês, obrigado pelo tempo que vocês passaram com a gente aqui. Espero que tenha sido de qualidade. Agradeço. Esse episódio vai estar no YouTube, esse episódio vai estar no Spotify. E deixo com vocês para finalizar aí, mandando um abraço para quem tá em casa. É isso, um abraço pra minha casa, Sabrina, minhas filhas, um abraço pra equipe Xodó em Brasa. Vocês são fera. Muito obrigado, pessoal. Obrigado para quem assistiu até o final, assistiu todo o podcast. Agradeço a vocês por terem nos convidado para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho do que a gente já fez, né? A nossa história. E eu queria que, de alguma forma, isso fosse possível impactar positivamente as pessoas, sabe? De alguma forma, levasse um pouquinho mais de informação aí, de alguma forma, e seja positivo. E vai ser. E agradeço. Né? Faça, acredite, mantenha ali, até quando não estiver acontecendo, uma hora vai, né, cara? Uma hora vai surgir. Persistência, né? É isso, tem que ter, cara. Não, tudo vai ser contra, né? Persiste que vai dar certo. Exatamente. Agradeço, mandar um abraço para minha família, né? Para minha namorada, para minha equipe, principalmente. Minha equipe que é fundamental. Nossa equipe é brilhante. A gente é cercado de ótimas pessoas que fazem acontecer, exatamente. É isso, galera. Muito obrigado. Obrigado por mais um Pode Contar. Se você gostou desse episódio aqui, ficou até aqui, curte aí, siga a página, manda pro seu amigo, primo, papagaio, vizinho, irmão, porque o algoritmo entende que é um episódio legal, que tem conteúdo e ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, para mais lugares. Tem muita gente boa, tem muita mente boa que precisa estar aqui sentado com a gente trocando ideia. É isso. Obrigado. Valeu.